Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, querido Arthur Morrison. Boa noite, Lara Brenner. Que saudade estava de você. Saudade de você, que bom te rever. Como é que está esse barrigão? Tá enorme, Arthur. Como você pode perceber, não tá nem cabendo aqui. Eu tô com 8 meses. Mudamos até a cadeira aqui. Mudamos a cadeira. Tá dissonante por causa disso, viu, gente? Arthur, o assunto hoje muito nos interessa. Interessa tem tudo a ver... Exatamente. Com a barriga, né? Não? Por quê? Porque vamos falar sobre o cérebro da criança. Exatamente. Toda essa parte de desenvolvimento infantil que a gente precisa entender, e tem muitos pais nos ouvindo, que eu acho que vai ser bem oportuno essa conversa. Bem oportuno. Vamos falar principalmente sobre o desenvolvimento ali nos primeiros anos de vida dos nossos filhos e o que é que nós podemos fazer para tornar esse desenvolvimento ainda melhor. Para isso, estamos com querido doutor Marcelo Masrua. É Masrua mesmo, Masrua, né? Mesmo. Eu ouvi você mesmo falando, falei, eu vou copiá-lo. Que é livre docente em neurologia, trabalhou por mais de 20 anos como professor na Universidade Federal de São Paulo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil nos anos de 2014 e 2015. Seja bem-vindo, doutor. Um grande prazer estar com vocês, Lara. Eu sou fã do programa da Brasil Paralelo, do trabalho que vocês desenvolvem. Então, estou muito feliz de estar aqui e compartilhar essas informações e as experiências. A alegria é toda nossa, doutor. Doutor, eu peguei o seu livro aqui, O Cérebro do Seu Filho. Nós vamos até falar dele já, mostrá-lo e tudo mais. Mas já mostrando de antemão aqui, O Cérebro do Seu Filho. Mostra aí para a câmera. Oh. E ele é um livro que, embora fale sobre neurologia, neurociência, é um livro muito acessível, né? A gente consegue tranquilamente entender porque ele é feito para pais. Exato. E o senhor escolhe abrir o seu livro, que vai falar sobre o desenvolvimento do cérebro do filho do 0 aos 2 anos, falando sobre o que é sistema nervoso. Exato. Por que o senhor fez essa escolha de dar essa explicação inicial? E, afinal de contas, o que é sistema nervoso? Já vamos explicar para todo mundo. Perfeito. Muitas pessoas falam assim, ele está com um sistema nervoso, mas isso é um termo errado, né? O sistema nervoso é a parte do nosso organismo que controla todas as funções dos nossos órgãos e também as nossas relações com o ambiente. Então, a forma como a gente percebe o ambiente, como a gente produz respostas para o ambiente, o controle rápido das vísceras, porque o controle lento é feito por hormônios. Aí é outro sistema, é o endócrino. Mas o coração bater, ele tem uma certa autonomia, mas ele é modulado pelo sistema nervoso. A peristalse intestinal, todos os órgãos são controlados pelo sistema nervoso, né? Algum órgão pode ter alguma autonomia em algum momento, mas o sistema nervoso está sempre ali modulando. E também as relações com o ambiente. A gente brinca com os nossos amigos ortopedistas que o sistema esquelético serve para levar o sistema nervoso para passear, né? Então, todas as relações, os sentidos, visão, audição, tato, a forma como a gente percebe o meio e como a gente produz respostas para o meio também. Tudo isso é mediado pelo sistema nervoso, né? Nosso cérebro, a medula espinhal e os nervos, né? Então, esse é o sistema nervoso. E existe um boom de desenvolvimento do sistema nervoso nesses primeiros anos? Como que é? Existe. A criança, isso é muito importante. Por que o livro foi escrito até os 2 anos de idade? Porque são os primeiros 1000 dias. Aí você vai falar assim, Marcelo, não dá 1000 dias, porque 365 vezes 2 vai dar aí 700 e alguma coisa. Mas tem que contar o período que está na barriga também. Antônio já tem 8 meses de vida. A vida começa na fecundação. Então, quando você soma os 9 meses de gestação mais os 2 anos de idade, dá 1000 dias. Esse é o período mais importante para o desenvolvimento do cérebro em toda a história de uma pessoa. Nunca o cérebro vai mudar tanto na vida de uma pessoa quanto nos primeiros 1000 dias. Para você ter uma ideia, em 1 ano, né, depois que nasce, uma criança aprende a andar e a falar. Quer dizer, é um desenvolvimento absurdo. O cérebro triplica de tamanho nesses primeiros 2 anos. Um bebezinho nasce com uma média de 300 gramas de peso de encéfalo, né? Que é o cérebro mais a porção inferior. Enfim, vou falar cérebro para ficar mais fácil. Com 2 anos pesa 900, então triplica de tamanho. A natureza, Deus é tão sábio que fez a gente nascer com uma cabeça menor para passar pelo canal do parto, mas ela
aumenta de tamanho rapidamente nos 2 primeiros anos. Imagina, Deus é sábio. É E claro sabe- que isso foi aleatório. Exato, né? Então tudo é muito perfeito. E a quantidade de células que multiplicam, as conexões que são feitas. Então, nesse período intraútero, é um período em que você está tendo uma formação muito grande de neurônios e que não para após o nascimento. Muitas pessoas pensam também erradamente que nasce pronto, assim, só como se fosse um hardware pronto. Você só precisa colocar o software, a programação. Não, é. esse hardware está mudando nos primeiros anos de vida de forma muito intensa. Na verdade, ele muda até o final da adolescência. A gente tem processo de desenvolvimento do cérebro até o final da adolescência, até os 25 anos de idade, na verdade. Caramba. Você está comentando, doutor, é muito interessante. Eu já queria puxar até a pauta. Tem outras perguntas aqui. Claro. Você puxou um gancho, eu achei muito interessante essa questão de não nascermos prontos. Isso. E a gente olha para o mundo animal, né? Você vê, sei lá, uma girafa parindo. O bebezinho já sai andando. Minutos depois ele está andando. Por que o ser humano... Eu não vou ser genérico aqui e dizer que é o único animal, mas eu não consigo me lembrar de outro animal que quando nasce ele ainda tem esse desenvolvimento cerebral e tal. Parece que todos os outros animais eles já nascem prontos. Por que o ser humano... É uma questão evolutiva? Exato. Essa pergunta também é muito interessante, Arthur, porque evolutivamente, quanto mais evoluído na escala filogenética, mais tempo demora para o indivíduo se desgarrar da mãe. Né, da família, mas principalmente da mãe. Então você vê, por exemplo, um potro, um bezerrinho nascendo, em poucos minutos ele está andando. O ser humano demora 1 ano para andar. Isso tem a ver também com a questão do tamanho do cérebro. Como eu falei, a cabeça do ser humano ela evolui muito e aumenta muito de tamanho. Se ele já nascesse com toda a potencialidade para se desgarrar, ele tem que o cérebro ele tem que estar mielinizado para exercer as funções motoras, por exemplo, e outras funções sensitivas e tudo mais. Essa mielina é a gordura que envolve os nervos e ela faz o cérebro aumentar de tamanho. O cérebro nasce praticamente sem mielina. E esse engorduramento, essa gordura chamada mielina, ela vai se fazendo rapidamente até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Então o cérebro nasce pequeno para poder passar pelo canal do parto e a cabeça aumenta muito depois. Então não tem como um bebê já nascer andando, como no caso de um bezerro, que a cabeça não vai aumentar tanto assim, ou de um potro, não nessa relação. Isso é uma questão de evolução filogenética. Quanto mais evoluído o animal, mais tempo demora para ele se desgarrar da mãe. Né? Era muito interessante. Nossa, interessantíssimo. Agora, o senhor, você... Por favor, você. Me corrigir. Você comentou uma coisa interessante aqui, antes de nós começarmos o nosso programa, que é como a influência do meio Isso. é fundamental. E nós falávamos disso até anteriormente também, sobre como nós não viemos assim predeterminados. Exato. A gente vem e essa influência, muitas vezes o menino tem todo o aparato, todo o hardware Sim. perfeito, Isso. às vezes até muito desenvolvido, mas as circunstâncias são tão nefastas que ele acaba se hipodesenvolvendo, né? Exato. E aí você fala no seu livro sobre epigenética e eu achei fantástico, queria que você tomasse seu tempo e falasse para nós sobre Que isso. raio é isso de Que epigenética? raio é epigenética? Vamos falar da epigenética. Vamos começar então um pouquinho antes. É sempre aquele debate nature versus nurture, ou natureza versus nutrição, estímulos. Na verdade não é versus, porque esses dois fenômenos eles acontecem em todo ser humano. Você tem uma carga genética que te confere potencialidades tanto para o bem quanto para o mal, no seguinte sentido: você tem uma genética que pode favorecer ou te desfavorecer. Né? Isso que eu quero dizer com o bem e o mal. Você pode ter uma genética que te favoreça a ficar com uma altura elevada, Exato. e outra que te favoreça a ficar baixinho. Ou mais facilidade em matemática, Ou em linguagem, tudo mais. E você tem a nutrição, que é os estímulos. Aqui, quando eu falo nutrição, não falo apenas de alimentação, mas nutrir com educação, com boa linguagem. E aí você tem essa soma da genética e com essa nutrição de estímulos. E como você bem falou, Lara, você pode ter uma genética que te favoreça, mas se você for colocado num ambiente de abandono, de negligência, de pobreza,
Isso, você não vai desenvolver toda a sua potencialidade. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes é uma genética que te desfavoreça, por exemplo, alguém que tem uma genética que predispõe à dislexia, por exemplo, mas se ela for colocada num ambiente de leitores, com muito estímulo linguístico, ela vai ter uma evolução muito melhor do que se não fosse colocada nesse ambiente. Então, esse produto da interação de genética, nós somos o produto da nossa interação da genética com o ambiente, para tudo é assim. Eu sou eu e minhas E circunstâncias. as circunstâncias, perfeito. José Ortega Garcia, né? Uhum. Perfeito. E a questão da epigenética. Durante muitas décadas houve um debate, né? Na verdade deram ganho de causa a Darwin, dizendo que não, era apenas a questão da teoria da evolução. E Lamarck caiu em descrédito. Lembra do pescoço da girafa? Uhum. Né? Lamarck achava que o pescoço aumentava ao longo das gerações, porque havia necessidade de comer folhas em árvores mais altas. Já Darwin falou, não, as girafas que nasciam com pescoço menor morriam e foram selecionadas as que tinham um pescoço maior. Depois se viu que ambos têm razão, porque a epigenética são fatores ambientais que conseguem modificar a genética do indivíduo. Então, através de processos químicos de metilação de genes ou acetilação de genes, você consegue ligar ou desligar genes. E qual que é a importância prática disso? Por exemplo, o indivíduo que passa por muitas privações, no ambiente de muita ansiedade, estresse, eu estou falando aqui coisas graves, como, por exemplo, pessoas que ficam sofrem violência, crianças que são deixadas em orfanatos por muito tempo e que, enfim, sofreram privações na vida. Essas pessoas podem ter alterações na sua genética que as predispõem a transtornos de ansiedade, por exemplo, induzidas pelo ambiente, e essas alterações na genética dessas pessoas podem, inclusive, passar para outras gerações. Caramba! Então, isso que chama epigenética é o ambiente alterando a genética, não o código genético, não a sequência, mas ligando e desligando genes, e isso aumentando a predisposição. Se viu, por exemplo... Então, maldição hereditária meio que existe, né? Meio que existe, exatamente, Lara. E foi feito um trabalho no Canadá com gestantes que ficaram meses em situações muito difíceis, por exemplo, presas em nevascas, em que elas passaram muito tempo assim privadas, numa situação de achar que iam morrer e com privação de várias coisas, comida e tudo mais. Se viu que as crianças que nasciam depois de um tempo tinham mais traços de ansiedade, mais problemas psiquiátricos. Então, acredita-se que realmente possa haver uma mudança que passe de mãe para filho pelo ambiente, não apenas na genética, no código genético. Então, mas você falou de ambientes assim climáticos, né? Essa situação da nevasca. Isso. E com relação a, por exemplo, afeto? Tem uma falta de afeto. Nossa, isso pode mudar alguma coisa no desenvolvimento da criança? Isso é visto em crianças que são abandonadas, que ficam... Hoje em dia é mais difícil na maioria dos lugares, mas antigamente você tinha aqueles orfanatos que ficavam os bebês chorando dias, né, e nas caminhas e tudo mais, a criança não tinha o toque, o afeto. Essas crianças têm grande chance de desenvolver transtornos psíquicos, né, transtornos de ansiedade, depressão, atraso de linguagem, atraso de fala, afeta a linguagem, a inteligência, o desenvolvimento socioemocional. Então, o ambiente é de suma importância. A falta de afeto, a gente já sabe hoje que o afeto é muito importante para o vínculo, que ele começa o vínculo entre a mãe e o filho. Do ponto de vista da mãe, se desenvolve desde que ela sabe que está grávida. A mãe já está ligada ao bebê desde o momento... O pai demora mais. O pai só quando pega no colo. Colo. Quando nasce. Exatamente. Para a mãe, tanto que às vezes a gente vê situações, por exemplo, que a mãe tem um abortamento, a mulher sofre terrivelmente, já o marido fica assim, não... aconteceu, mas a mãe já era o filho dela ali dentro, né? Tinha aquele vínculo. O pai é quando nasce, ele vê, o macho precisa dessa coisa. Mas para o bebê, ele estabeleceu o vínculo com a mãe, entender, ela é minha mãe, eu não posso ficar longe dela, eu choro quando estou longe dela, eu estranho outras pessoas, é no segundo semestre de vida, depois dos 6, 9 meses, a partir de 6, 9 meses de idade, naquela fase entre 6 e 9 meses, é que o bebê reconhece, aquele ser humano ali é a minha mãe.
entendeu? E você não é, você é estranho, e começam as reações de estranhamento. Agora, o contrário também, Marcelo, imagino eu, é verdade. Então, uma pessoa que consiga romper uma cadeia hereditária dessas Isso, e consiga, por exemplo, uma pessoa que não recebeu afeto, que não recebeu amor, ela pode pode. fazer o contrário e Exato. mudar a cadeia hereditária dos próximos. Isso é belíssimo quando acontece, porque aí você entende realmente que aquele modelo que você recebeu não é o modelo correto, né? Um modelo de falta de afeto, de carinho, e você se propõe a falar, não, eu vou fazer diferente. Quando isso acontece, muda completamente a criação. Às vezes as pessoas que continuam fazendo, não é culpa delas, mas tudo que elas sabem da vida é aquilo ali. Mas quando elas mudam realmente, aquilo tem um potencial de mudar a vida de gerações que vêm depois, né? Que coisa fantástica isso, Maravilha, né? né? Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre marcos do desenvolvimento Aham. infantil, né? Que a gente fala de desenvolvimento motor, na verdade. Queria que você pudesse destrinchar um pouco esses marcos, até onde o pai ele precisa estar acompanhando e começar a se preocupar. Ah, meu filho, sei lá, começou a Excelente. falar com tanto tempo e o filho da fulana já fala meses Excelente. atrás. Mas será que o meu filho tem um atraso? Vamos falar um pouquinho disso, vamos destrinchar esses Excelente, Arthur, marcos porque aí. esses marcos servem realmente para identificar que algo pode não estar indo bem. Aquela frase, cada criança tem o seu tempo, ela pode induzir um pensamento falso, pelo seguinte, cada criança tem o seu tempo dentro de um determinado limite. Dentro de um determinado Uma limite. janela. Uma janela. Ultrapassou o limite superior daquela janela, existe um atraso e aquilo tem que ser investigado. Porque assim como em outras condições médicas, quanto antes você implementar um tratamento, melhor é o prognóstico. Quando você descobre, por exemplo, um câncer no estágio muito inicial, a chance de cura é enorme. Assim também é com os transtornos do neurodesenvolvimento. Se você descobre que a criança tem um determinado transtorno ou uma doença neurológica bem precoce, a chance de você conseguir intervir e melhorar é muito grande. Um exemplo que mudou radicalmente a medicina nos últimos 4 anos, surgiram medicações para tratar uma doença degenerativa gravíssima que acontecia em bebês, chamada atrofia muscular espinhal. A criança ia parando de andar, tem crianças que nem sentavam, mas iam deteriorando e ficando paralisadas. Hoje existe um tratamento genético, que você repõe o gene para a criança e a criança tem um desenvolvimento normal. Mas Legal. muito legal, mas quanto antes fizer isso, melhor. Então tem crianças, por exemplo, que recebem ao nascer, porque um irmão faleceu com a doença, ele nasceu, faz o teste genético imediatamente. Minas Gerais já tem no teste do pezinho esse teste genético. E aí você faz o gene e a criança anda. Foi incorporado agora ao SUS, inclusive, esse tratamento. Então isso é para demonstrar que a gente não deve tapar o sol com a peneira. Então a sua pergunta é muito importante, porque você tem que conhecer os marcos limites. E eu vou simplificar aqui para ajudar. Grave assim, 3, 6, 9 e 12. Com 3 meses a criança tem que estar firmando a cabeça. Com 6 meses ela tem que estar sentando com apoio dos braços. Apoio não é escorada, né? É ela usando o braço para se sustentar. Geralmente apoia no colo ou na frente, assim. Com 9 meses sentando sem apoio, ou seja, segurando algo. E com 1 ano a criança começa a andar. A criança pode andar até 1 ano e meio, e isso ainda é normal. Então, eu falei 3, 6, 9, 12 para ficar fácil de gravar. Mas, por exemplo, sustentar a cabeça é até 4, andar até 1 ano e meio. Tem a margem. Tem a margem, mas os pais devem estar atentos para isso. Meu filho está começando a ficar em pé com 1 ano, mas ainda não anda, está no tempo. Se não andar até 1 ano e meio, tem algo errado. 75% das crianças andarão até 1 ano e 2 meses. Então, 3 em cada 4 vai estar andando até 1 ano e 2 meses. Passou de 1 ano e 2 meses, não está andando, mesmo que possa ser normal, procura um médico. É melhor do que você... Ela pode ser Esperar mais 3 meses. Ela pode estar nos 25% que vai andar entre 1 ano e 2 e 1 ano e 6, mas não custa o pediatra o próprio pediatra da criança dar uma olhada e falar, olha, ele não está andando ainda, está tudo bem? Está tudo bem. Aqui no livro tem lá as faixas limite também, se o pai quiser se guiar, mas do ponto de vista motor, essas são as principais idades, né? 3, 6, 9, 12, lembrando que o andar até 1 ano e meio, então esse 12 você puxa até 18 meses de idade. O engatinhar é... Quando? Outra boa pergunta, o engatinhar é 9 para a maioria das crianças, mas lembrando que 7% das crianças não engatinham e são crianças
com desenvolvimento normal ou típico. Então, se não engatinhar, não quer dizer que tem algum Não vai problema. andar. Começa a andar direto. Tem já. umas crianças que já começam a andar direto. Tem algumas que se arrastam com o bumbum sentado, então elas se puxam. Mas 9 meses é a idade geralmente que a criança começa a engatinhar. É impressionante você ver a criança descobrindo sozinha, assim, parece que instalou um chip e aí Isso. o programa foi instalado novo aqui, opa, aprendi a andar. E ela levantou sozinha e foi. E, Arthur, isso pode ser estimulado. Uma coisa que tem acontecido muito hoje em dia, infelizmente, é falta de estímulo. Então, a criança, às vezes, é terceirizada para babás. E quando é uma boa babá, ótimo. Mas tem babá que coloca a criança num carrinho, fica embalando na frente de uma tela. Exatamente. E aí a criança não está recebendo estímulo. Imagina nossos antepassados que a criança ia para o chão de uma casa de madeira, chão de ripa, e ela ia, a mãe às vezes estendia uma toalhinha, alguma coisa, a criança ficava ali no chão, tá entendendo? Então ela tinha que começar a se virar, ela queria ver o mundo, tinha um movimento, ela levantava o pescoço, ali ela estava treinando. Como é que o pai pode fazer isso, a mãe pode fazer isso hoje em dia? Pega a criança, coloca numa superfície mais firme, tipo um tapete de EVA, ou estende um edredom no chão, uma coisa que ela não afunde. Põe ela de bruços. A partir de quando? A partir do primeiro O mês. tummy time. O tummy time, o tempo de barriga, Quando tummy time. Eu fiz isso. Isso, porque a É criança... bonitinho demais. Bonitinho. Com um mês, a criança vai só levantar um pouquinho a cabeça para livrar E a chorar. E chorar. Tadinha. Você vai, pega ela, daqui a pouco, e põe daqui a pouco um pouquinho de novo. À medida que ela for ganhando mais meses, ela vai suportar ficar mais tempo. E aí ela vai começar a se apoiar no antebraço, levantar a cabeça. Ela está fazendo o quê? Uma musculação para as costas. Ela está fortalecendo a musculatura paravertebral, que vai ser a fundamental para ela sentar e ficar em pé. Agora, se a criança ficar sempre deitada olhando para cima, a cabeça vai ficar chata aqui atrás e ela não vai fortalecer essa musculatura, ela vai ficar mole. Então vai demorar mais. Então o tummy time é muito importante para esse estímulo. A criança deve apoiar no antebraço, que se chama muito corriqueiramente fazer esfinge, né? Com 4 meses de idade. E se apoiar sobre as mãos com 6 meses. Então quando ela começa a apoiar com 4 meses, tem que ter cuidado porque ela já começa a rolar. Se ela está apoiando de bruço assim, ó, ela para fazer isso aqui... Bater a cabecinha. E pior, se tiver na beirada de um trocador, por exemplo, a idade que começa a cair de trocador é 4 meses. E a criança rola no sentido contrário a partir de 6 meses, ou seja, deitada de costas, ela passa para de bruços com 6 meses. Então, 4 meses ela rola de bruços para de costas e com 6 meses ao contrário. Então tem que ter cuidado nessa fase, porque acidentes começam a acontecer com mais frequência. Já que a gente está falando de estímulos, vamos permanecer um pouquinho aqui. Nesses outros marcos do desenvolvimento, o engatinhar, andar, qual outro que a gente falou mesmo? Sustentar a cabeça, Sustentar que é muito a importante, com cabeça. 3, 4 meses. Até os 4 meses tem que firmar a cabeça. Firmar a cabeça. A Isso. gente falou de como estimular nesse marco do Isso. desenvolvimento, mas e nos outros? Então, o estímulo motor, o mais importante é o tummy time nos primeiros meses. A partir de 6 meses, por exemplo, 4 a 6 meses, você já pode sentar a criança, botando assim a mãozinha do lado e deixar ela, a partir do momento que ela já firma a cabeça, 3, 4 meses, você põe ela aqui, ela já vai olhar o ambiente de outra maneira. Porque antes ela olhava inclinada, ou deitada, no colo da mãe. Se ela já firma a cabeça, você segura ela sentada, ela já está olhando ao redor, já está o quê? Aproveitando estímulos do meio. Você está nutrindo o cérebro da criança, que é uma esponja, ávida por estímulos, ávida por aprender, que se cansa rapidamente do mesmo. Ela caneca, ela já sabe o que é, levou na boca, sabe como é que é, agora ela vai aprender. Próximo, é o próximo, ela quer mais, ela quer mais. Mas ela está vendo o mundo de outra maneira. Então, botar sentadinho assim. A partir do momento que já está sentando sem apoio, já começa a botar em pé. Coloca escorado no sofá, por exemplo, você fica atrás assim, ó, e já deixa ela fazer a musculação para a perna, firmar a perna, ela vai cair sentada. Deus é sábio, fez o bumbum bem gordinho, para fofinho, porque ela vai cair sentada. Ainda tem a fraldinha, então você põe em pé, ela vai começar, e daqui a pouco você vai ver que com 9 meses ela vai engatinhar até o sofá e já vai passar para a posição em pé sozinha. Né? Então, quanto mais você oferecer essas posições que a dificultem, aliás, isso é como tudo na vida, né? Toda dificuldade faz com que a gente fique melhor e passe para o próximo estágio. Então, se você dá muita facilidade para o bebê, você não permite que ele vá um passo
passo além tão rapidamente quanto ele poderia. E os Então, movimentos de pega, assim, de pinça, da criança começar a pegar objetos, isso entra dentro desses Entra, marcos? é dentro da motricidade fina. Então, essa motricidade que a gente falou anteriormente é a grossa, né? A motricidade fina é a motricidade da mão. O marco mais importante para os pais saberem aí é realmente o movimento de pinça, que é o que nos distingue dos outros animais, né? Então, além da nossa capacidade de raciocínio, isso começa com 10 meses de idade. Então, a família pode testar pegando uma bolinha de gude, hoje não tem mais, uma pena, né? Mas uma bolinha de papel alumínio, cuidado para não deixar a criança engolir, né? Aí vocês vão ver que ela vai lá e vai pegar, fazer esse movimento aqui bonitinho. Com 10 meses, a pinça a gente ainda diz que é inferior, ela não levanta a mão assim, ela pega assim. Mas com 1 ano de idade, a criança já vai com a mãozinha por cima e pega a bolinha. Até os 6 meses, a criança tem uma apreensão reflexa, que é um reflexo primitivo. Esses reflexos estão presentes nos bebês e eles vão sendo perdidos à medida que o bebê vai crescendo. Então, por exemplo, o reflexo de sucção, só de você passar alguma coisa aqui perto da boca do bebê, ele já procura, é a busca, e o reflexo de mamar. É um reflexo, passando o tempo, 6 meses, ele vai ser perdido esse reflexo. E a apreensão também é um reflexo. Qualquer coisa que você encostar na palma do bebê até 6 meses, ele fecha a mão. Isso vai perder após 6 meses. No pé tem também, chama apreensão plantar. Você sobe aqui, coloca alguma coisa na base dos dedos e os dedos do pé se fecham. É um reflexo que remete filogeneticamente aos primatas, né? Os outros primatas, além de nós, porque eles pegam coisas com o pé. Mas o ser humano, ele perde esse reflexo por volta de 1 ano, porque é quando ele começa a pisar para andar. Então está na época dele começar a andar, então com 1 aninho ele deve perder. A persistência desses reflexos por um período além do considerado normal também é um indicativo de que algo não vai bem. Então uma criança com 1 ano e 4 meses que está tendo apreensão plantar ainda, alguma coisa está errada, por exemplo. Agora, um outro marco do desenvolvimento mais precoce que esses todos que nós falamos, talvez ainda mais importante, é o sorriso social, porque é o primeiro marco do desenvolvimento socioemocional de um indivíduo. O bebê sorri desde intraútero. O Antônio deve estar rindo ali agora, porque ele está nos escutando. O bebê começa a escutar por volta do 5º mês, e mudanças comportamentais com o som, a partir do 7º mês, ele já está tendo mudança. Então ele ouve a voz da mãe, ele pode, né, mudar o semblante e tudo mais. Mas o sorriso, desde intraútero, a criança pode sorrir dormindo. O bebê nasce, você vê que dorme, ele está sorrindo. Mas sorriso social, que é quando ele vê algo que ele gosta, ele sorri. De propósito. 6 semanas pós-nascimento. Eu filmei o primeiro da minha filha. Isso é lindo demais, né? Filha. É a coisa mais linda. Emocionante. Isso. E é muito constante. Bebês que nascem prematuros, por exemplo, eles não têm com 6 semanas pós-nascimento. Eles têm com 6 semanas após a data do termo. Quer dizer, se o bebê nasceu com 30 semanas, ele vai fazer com 46 semanas de idade, corrigida, né? Que o bebê nasce com 40 semanas em média. Então é nesse momento que ele começa a ter o sorriso social. Isso é muito constante em todos os seres humanos. E por que é importante? Se o bebê não está tendo sorriso social, ou ele tem algum problema de visão, ou ele tem algum problema no desenvolvimento socioemocional, e é uma pista para o transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Ou ele não está sendo estimulado, Ou né, não doutor? ou não está sendo estimulado, está sendo privado sensorialmente. A questão, só um parênteses, a questão do autismo, não é que toda criança com autismo não vai ter sorriso social. Muitas têm, mas podem perder mais à frente, e algumas até mantêm e têm outras manifestações. Mas isso a gente pode falar posteriormente. Então, já que você puxou esse gancho, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta. Hoje se fala muito em autismo e TDAH. Certo. Uma explosão de casos. A gente Sim. já teve até um episódio aqui sobre autismo e sobre TDAH também, né? Só que por que a gente percebe que isso aumentou? De fato aumentou mesmo? Ou há uma explosão de diagnósticos aí que está acima do que deveria de fato ser? Nos últimos 10 anos, nós da comunidade científica temos nos confrontado com opiniões diferentes a respeito desse assunto. Há quem acredite que o aumento não é um aumento real, e sim artefatual,
por maior conscientização, por maior divulgação na mídia, por, inclusive, até erros diagnósticos, por questões de mudanças da forma como foi feito o diagnóstico, porque até a versão anterior do DSM, o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria. A versão anterior, que era o DSM-4, é de 1994, e a versão atual, que é o DSM-5, é de 2013. Então, até 2013, a forma de diagnosticar o autismo, por exemplo, ela é categórica. Então, ou é transtorno, ou é o autismo infantil clássico, é síndrome de Asperger, que era outra forma de autismo, ou é psicose desintegrativa de Heller, síndrome de Rett, transtorno invasivo não especificado, tinha categorias. A partir de 2013, o diagnóstico virou de contínua dimensão ao espectro. O que quer dizer isso? Vamos pegar o espectro do cinza. Você tem do branco ao preto, você não tem toda a escala de cinza que vai escurecendo. Então, você tem desde quadros muito sutis, cinza clarinho, até quadros muito intensos, cinza escuro e preto. E aí quem diz, olha, isso foi um artefato pela mudança como a forma de diagnóstico está sendo feita. Fala assim, esses cinza escuro e preto estavam sendo diagnosticados antes, mas os cinza clarinhos não. Ok, o problema é que tem casos, por exemplo, e eu sou da corrente que acho que as duas coisas aconteceram. Houve um aumento por mudança de critério, por maior conscientização, mas eu também acho que está havendo um aumento real. Por exemplo, eu converso com professores, eles falam, Marcelo, antes na escola tinha uma creche, 3, 4 crianças com atraso de fala, com 1 ano e meio, que não falavam. Hoje eu tenho 2, 3 por sala de aula. Que loucura. Né? E aí alguém fala... São os fatos, né? São os fatos. E aí alguém fala assim, não, mas esse atraso de fala está sendo mediado por tela, isso não é autismo. Essas crianças têm características autistas, elas têm estereotipias, elas têm alterações sensoriais, elas têm rigidez de comportamento, elas preenchem os critérios diagnósticos do autismo. Então elas recebem o diagnóstico de autismo. E os trabalhos do CDC, que são divulgados a cada 2 anos, o CDC é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, né, nos Estados Unidos. Ele a cada 2 anos divulga estudos com populações de crianças de 8 anos de idade, 13 estados americanos. E ele mostrou um aumento de mais de 300% em casos de autismo em crianças de 8 anos, ou seja, não é criança que você pode dar um erro de diagnóstico lá com 1 ano e pouco, que é mais provável de você errar. De 2000 para 2022, que foi a última vez que foi divulgado, vai sair outro no final desse ano. Houve um aumento de mais de 300%. Antes era 1 para 150, agora está 1 para 36. Nossa Está Senhora, é muita coisa. Exatamente. Tem estudos feitos aqui no Brasil recentes. Eu participo até de um estudo feito na cidade de Brodowski, liderado pelo Dr. Marco Arruda, que está mostrando estatística até maior que isso. Então, a gente ainda não pode falar porque não publicamos, mas a gente vai publicar esse trabalho. Mas o fato é que, na nossa opinião, está havendo as duas coisas. Você pega indivíduos maiores, adultos, que não foram diagnosticados lá atrás, e você também está tendo um aumento real. Agora, a sua pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? Por que está havendo esse aumento? Aí tem as mais diversas... Até as teorias da conspiração. Até as teorias da conspiração, tem tudo. Quando falo sobre esse assunto no meu Instagram, algumas pessoas entram nos comentários e falam assim, eu sei porque é o flúor na água, é o alumínio da panela, microplástico no cérebro. Microplástico no cérebro, é o celular. É a picada. É a vacina. Eu não vou descartar absolutamente nenhuma dessas situações, embora a questão da vacina já tenham sido feitos vários trabalhos mostrando que não tem relação. Mas é importante também ter responsabilidade. Por exemplo, quando alguém fala que a vacina protegeu para uma série de doenças gravíssimas. O sarampo era uma delas, matava muito, tudo. A pessoa que levantou a primeira bola de uma possível relação do autismo com vacina era um pesquisador chamado, ele ainda está vivo, Andrew Wakefield. Um pesquisador inglês, foi na Inglaterra. Eu não sei se ele era inglês de nascimento, mas ele trabalhava lá. E depois se viu que era uma fraude a publicação que ele fez. Quer dizer que o assunto é fraude? Não, mas os dados que ele publicou foram fraudados. Visitaram o laboratório dele, viram que não tinha, né, nada de concreto ali. Então, hoje, dia 26, que a gente está gravando, né, dia 26 de março de 2025, não se sabe
Primeiro, se tem dúvida se está tendo aumento real ou não, mas cada vez mais as pessoas estão sendo convencidas a isso. Eu digo os cientistas. E o brasileiro às vezes tem essa coisa de esperar o americano falar que está aumentando para dizer que está aumentando. Eu já digo que está aumentando há vários anos, porque eu faço neurologia infantil há 25 anos. Eu sou o mesmo médico. E o meu consultório hoje, 80% é autismo, e não era assim lá atrás. Meu Deus. E não é porque eu me tornei um especialista em autismo, apesar de eu também ser, mas tinha epilepsia, doença, tinha de tudo. E hoje, a cada 10 consultas que eu faço, 8 são de autismo. E são autismo mesmo? Mesmo, que eu acompanho por anos, entendeu? E são autistas mesmo. Aumentou muito no consultório da minha mãe, por exemplo. Minha mãe é fonoaudióloga e psicopedagoga. Isso. Cara, e ela consegue ver esses... Ela deve ter muita experiência, muitos anos. Já está há mais de 30 anos Exato. fazendo esse trabalho e vê um monte de criança com autismo. Exato. Então, Lara, assim, a gente está vendo, eu vejo isso dentro do consultório. Então, eu estou dizendo há muito tempo, há quase 10 anos que eu estou dizendo, está acontecendo um fenômeno estranho, está aumentando o número de casos. Mas respeito quem pense da forma contrária. Só que vai chegar um momento que não vai ter como negar. Por exemplo, se o próximo publicação do CDC, a última foi 1 para 36, mostrar que está 1 para 25, pera lá, tem alguma coisa muito errada está acontecendo, a pessoa cai na real. Eu acho que tem que ser feito um investimento pesado na busca desta causa. O que está acontecendo? Tudo isso que você citou não dá para ser descartado. Microplásticos, flúor na água. Você citou o microplástico, eu achei excelente, porque é uma situação que a medicina está cada vez mais abrindo os olhos. Você encontra microplásticos na placenta, encontra microplásticos no bebê, encontra microplásticos no cérebro de pessoas com Alzheimer, Parkinson. Agora, o quanto disso tem relação com essas doenças que também não se conhece a causa, a gente não sabe. Então, nós não vamos estudar isso? Não, tem que estudar, tem que saber o que está acontecendo. Nesse momento, ainda não sabemos, mas que tem que ser feito um investimento pesado, tem. A questão das telas provavelmente impacta isso? Então, essa também é uma pergunta muito boa e muito interessante, que é o seguinte, eu vou falar aqui rapidamente qual é o modelo hoje mais aceito para a causa do autismo, né? Primeiro é importante entender que o autismo não é uma condição única. Você tem indivíduos com autismos muito diferentes. Você tem desde indivíduos com autismo sindrômicos, com deficiência intelectual, gravemente comprometidos, que nunca vão falar, até indivíduos com autismo sutil, discreta manifestação. Quase imperceptível, Quase imperceptível. Sabe quem tem autismo? O Jorge Rodrigues. Sério? Aham. E ele descobriu não tem muito tempo, não. Pois e é um gênio. Sim, outras pessoas famosas se declararam autistas, o Danilo Gentili, a Letícia Sabatella, o Elon Musk. Então, o Elon Musk dá para ver. Ele tem uns comportamentos atípicos, exatamente. Mas, então, tem aquela questão dos... O Messi também. O Messi. O Messi, ele nunca se declarou. Existe essa especulação, mas esses que eu citei se declararam, que falaram que foram avaliados por médicos e que receberam um diagnóstico. Mas então tem todo esse espectro de gravidade. Então imagine o seguinte, imagine que você tem um recipiente aqui, um grande balde transparente, em que você tem uma primeira linha aqui embaixo, uma linha azul, e uma segunda linha mais em cima, uma linha vermelha. Quando você ultrapassa a linha azul, você deixa de ser um indivíduo neurotípico, que é como se chama, e passa a ser um indivíduo com uma personalidade autística, ou está no chamado espectro expandido ou fenótipo ampliado. O que é isso? Você tem alguns traços autísticos que fazem com que você tenha algumas peculiaridades, ser um pouquinho diferente da maioria, mas você não chega a ter prejuízo por conta daquilo. Você não tem um impacto negativo na sua vida por conta dessas características. 1 em cada 4 pessoas está nessa situação. Eu, por exemplo, me considero numa delas. Eu tenho rigidez de comportamento, eu tenho um pouco mais de dificuldade social. Minha esposa, por exemplo, está abaixo da primeira linha, ela é toda expansiva, tal. Eu sou mais retraído. Então, você tem um jeitão um pouquinho diferente, mas você não chega a ser autista, porque para ser autista você tem que passar da linha vermelha, tá certo? O que vai encher esse balde? Bolinhas brancas, é um modelo que a gente usa, chama modelo do copo, que são genes, que não são genes doentes, são genes que têm um tamanho de efeito pequeno, que isoladamente não são capazes de levar ninguém a ter autismo, mas que quando em conjunto aumentam o risco. Então imagine esse balde enchendo dessas bolinhas brancas. Então você tem uma carga poligênica que predisponha para o autismo.
Além disso, esse balde pode encher por bolinhas amarelas, que são fatores ambientais. Nascer pré-termo, ter icterícia neonatal, a mãe ter síndrome metabólica materna como diabetes, ficar muito obesa durante a gestação, ganhar muito peso, uso de medicamentos durante a gestação, uso de substâncias durante a gestação. Isso são as bolinhas amarelas. Então vai enchendo de bolinhas brancas, bolinhas amarelas. Se passar da linha superior, o indivíduo vai ter autismo. Então não tem como um fator isoladamente causar o autismo. Falar, teve asfixia perinatal, vai ter autismo. Ou nasceu pré-termo, tem que ter um conjunto. Se além dessas bolinhas tiver uma grande bola vermelha, que é uma bola com um gene doente, mutado, o indivíduo, além do autismo, ele vai ter um quadro sindrômico. É um autista com síndrome de Down, com síndrome de Phelan-McDermid, de esclerose tuberosa, X frágil, por aí vai. Esses autistas são mais gravemente comprometidos, costumam ter deficiência intelectual, mais problema para falar. Então perceba que a causa do autismo é complexa e multifatorial. E como é que entra esse possível fator ambiental que está aumentando os casos de autismo? Ele ou aumenta as bolinhas amarelas ou ele está mudando as brancas. Não sabemos. Não sabemos, como epigenética. É o que eu acredito. Na minha opinião, existe um fator ambiental que tem mudado a genética de gerações sucessivas, ao longo dos últimos 50 anos, talvez. E isso não é só minha opinião, é de uma corrente de pesquisadores que está fazendo com que aquelas bolas, a gente passe a ter mais chance de ter bolas brancas, porque antes uma bola branca não entrava ali, agora ela passou a entrar porque a epigenética a mudou, né? E tem fatores, por exemplo, idade dos pais mais avançada. Avançada, assim, acima de 35 anos já é um fator de risco, principalmente paterna. Então, antes achava-se só que a idade da mãe que importava, hoje sabe que a idade do pai para o autismo é até mais importante. Mas que a genética é preponderante no autismo, a gente sabe disso por estudos em gêmeos. A concordância em gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, chega a 98%. Então, quando você tem um gêmeo idêntico, a chance do outro ser autista também é de 98% em alguns estudos, mas não é 100%. Tem ali uns 2% de variação. De cada 100 gêmeos monozigóticos, 98 pares tinham autismo e tinha 2 pares que não tinham. E eles são clones. Então tem algum outro fator. Por isso que esse modelo do balde ele é tão bom para explicar, porque entra fatores genéticos, ambientais e eventualmente até uma doença genética também aumentando o risco. E essa questão das telas que a Lara mencionou... Perdão. Não, mas é até uma coisa que a gente não tem estudos até hoje. Claro, alguns estudos já foram feitos. A gente viu, por exemplo, hoje os jovens estão viciados, por exemplo, em TikTok. Isso está reduzindo a massa encefálica. Isso. Está emburrecendo. Do QI. As gerações estarem melhorando. É o efeito Flynn negativo, o reverso. Hoje em dia todo mundo tem um celular, dorme com o celular, anda com o celular no bolso. O meu tá no bolso o tempo todo. Isso. E aí tem um monte de coisa aqui no celular que você não sabe, que você pode estar influenciando, jogando ali alguma radiação, alguma coisa dentro de você. Acabou, Arthur, que a Lara fez a pergunta, eu me empolguei aqui na explicação. Não, mas foi ótimo. E eu esqueci de adereçar especificamente o que ela mencionou. O uso de telas poderia entrar como um fator ambiental neste modelo. Nesse balde. Ele por si só, percebe que ele por si só nesse balde não responde. Você fala, usou muita tela, vai ser autista. Não é assim. Agora, existe inclusive controvérsia até que ponto o uso de tela é um fator de risco ambiental para o autismo. Eu particularmente acredito que seja, não sou o único, mas há quem discorde. Mas se a gente sabe que telas podem lesar o cérebro, e não é um termo que eu estou usando nada, a gente tem estudos hoje com ressonância, com tractografia, sequência de tensor de difusão que mostra lesão da mielina, lembra aquela gordura? Sim. Com o uso de tela em crianças. Então, assim, exposição prolongada a telas altera fisicamente o cérebro, produz lesão cerebral. Então, se eu tenho um dispositivo que pode lesar o cérebro, por que eu não posso imaginar, como hipótese, que ele também possa aumentar o risco do autismo naqueles indivíduos que são geneticamente predispostos? Então, sua pergunta foi excelente porque ela aponta para esse sentido, embora isso ainda esteja em estudo. Tem coisa que vai passar assim 10 anos e a gente vai falar assim, puxa, estava na cara, mas
né? Fica, Estudos ainda, né? não tinha estudos mostrando. Além do autismo, que outras doenças neurológicas a gente pode estar falando aqui também que os pais precisam se atentar? Rapidão, antes da gente perguntar isso, e eu prometo que eu vou anotar aqui pra gente não esquecer, vamos falar só mais um pouquinho de telas? Tá Porque bem. eu acho que. Vou colocar aqui, ó, doenças neurológicas, que eu sei que isso é Isso. super importante. Porque eu sei que o doutor tá fazendo um livro Isso. que ele vai lançar agora sobre telas. Ó, só já vamos, já conta o spoiler aí. Já dando a pista da coisa, não é, doutor? É isso mesmo. Esse meu livro do Cérebro do Seu Filho, ele estava esgotado e nós vamos lançar uma reimpressão agora, vai ficar pronto no mês de abril. No mês de maio, nós vamos lançar um livro chamado Salve Seus Filhos, que é o impacto das telas no cérebro das crianças. Já tem uma vasta bibliografia mostrando problemas relacionados à parte emocional, aumento de depressão, transtornos de ansiedade, comportamentos autolesivos, ideação suicida, isso principalmente em adolescentes, com uso excessivo de telas, de celular, problemas cognitivos, redução da capacidade de atenção, redução da inteligência, o efeito Flynn reverso, problemas de memória, problemas de linguagem. A exposição precoce a telas atrasa o desenvolvimento da linguagem em crianças, e a linguagem tem uma forte relação com a inteligência. Então, o atraso de linguagem, daqui a pouco a gente pode falar como estimular a linguagem nos bebês, né? Adoro esse assunto, é maravilhoso. Eu também adoro esse assunto, porque é uma digressão rápida, a principal ferramenta para estimular a linguagem e a inteligência no seu bebê é você conversar com ele, desde que ele nasce. E não pode ser uma tela, nem uma galinha azul na tela, tem que ser um ser humano falando com ele o tempo todo. De preferência a mãe, porque comprovadamente o bebê se interessa mais pela voz da mãe, afinal de contas ele está ouvindo a voz da mãe o dia inteiro, há pelo menos 4 meses, né, que ele ouve a voz da mãe, e isso é o estímulo mais poderoso que tem para o cérebro do bebê, é a linguagem materna. Mas voltando à questão das telas, a Disney lançou há bastante tempo, quase uns 20 anos, uns DVDs chamado Baby Einstein, que era e ela tinha colocado na capa que estimulava a cognição das crianças. Aí um grupo de pesquisadores da Harvard resolveu fazer um estudo de psicólogos e expôs crianças a diferentes tempos de exposição a esse DVD. 2 horas por dia, 4 horas por dia, 6 horas por dia. Meu Deus! E aí qual foi a conclusão ao final do estudo? Quanto mais horas de exposição a esse DVD, pior o desenvolvimento de linguagem das crianças. E aí a Disney teve que tirar da capa que estimulava o desenvolvimento cognitivo, que isso foi Desestimula, né? Desestimula. Então, o problema não era ali do conteúdo que a Disney veiculava, mas é da tela. Quanto mais tempo na frente da tela, mais atraso para o bebê. Então, isso é uma coisa que está muito claro hoje em dia. De 0 a 2 anos, doutor, esse tempo atrás alguém até me perguntou lá no Instagram, como você modera as telas para a sua filha? Ela tem 1 ano e meio. Eu pensei, eu não modero as telas porque não tem tela. Tem tela. Exato. Mas existe alguma tolerância mínima, meia hora por semana? Existe alguma coisa assim? A recomendação oficial que foi dada pela Academia Americana de Pediatria e foi endossada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que de 0 a 1 ano e meio, 0 tela. De 1 ano e meio a 2 anos, apenas uma chamada de vídeo para um parente, uma coisa desse tipo. Nossa, quer dizer, chamada de vídeo eu faço desde antes, doutor. Não, mas não tem problema. A verdade... Minha família é de outra cidade. Isso, não tem... De onde, Lara? Curioso. Minha família é de Goiânia. De Goiânia, perfeito. Eu moro em Ribeirão. Tem que fazer mesmo. Mas a verdade é a seguinte, quando você faz a chamada de vídeo para eles, provavelmente o seu filhinho ficava, né, o primeiro, minutos ali, você não deixava eles... Então, isso aí não tem... Ela não tinha nem paciência. Ele não tem aquele estímulo que é dos desenhos, aquelas cores todas. É aí que eu quero chegar. Então, isso não vai ser problemático, não tem problema fazer. Eu acho que tem que se usar o bom senso. Então, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio que a mãe está sozinha, ela precisa ir no banheiro e ela vai deixar ali, às vezes, a criança entretida 5 minutos com algum vídeo na tela. Isso não vai causar lesão cerebral. O problema é essa criança que fica horas ali na frente. Então ela está indo no banheiro, ela não tem com quem deixar a criança, ela vai sentar a criança na frente dela ali no trocador, às vezes,
vai deixar um vídeo no celular para ela poder ir ao vaso sanitário. Isso a gente não pode ser também... Isso acontece aos montes também, não dá pra... Exato, não dá para... Agora, essa coisa assim, eu vou no restaurante, eu tenho que botar meu filho na Uma cadeirinha... viagem de 5 horas no carro. Exato. Aí eu pergunto assim, como é que a gente fazia antes? Nós somos do tempo antes das telas, eu sou pelo menos. Você tinha que... Dava um papel para a criança pintar, dava um brinquedo. A criança tinha que se entediar também. Música, A importância do brinquedo, ócio criativo, do tédio. Exato. Hoje a criança não pode mais ficar entediada. Isso é uma falha da cultura moderna. Eu me lembro da em minha termos mãe... de educação. Até porque a vida vai ter isso. Exato. E as crianças têm que estar sempre sendo estimuladas a todo momento. Não existe isso. Eu me lembro, doutor, você falou de rabiscar alguma coisa. Minha mãe já sempre preocupada com essa questão do desenvolvimento. Quando a gente ia para restaurante, ela levava uma bolsa, que era uma bolsa para mim e para o meu irmão, onde tinha lápis de cor e caderno de colorir. Que legal. E um monte de folha A4, assim. Então a gente ficava na mesa, assim, esperando a comida chegar, porque às vezes não tinha esse restaurante com brinquedoteca que a gente vê em todo lugar hoje em dia, que a criança fica pulando para um lado e pro outro. Aí como é que você vai entreter? 2 pirralhos, eu e meu irmão, uma diferença de 3 anos de idade, naquela fase que queria correr, fazer um monte de coisa, sentava bonitinho, um monte de lápis de cor, um monte de giz de cera e não sei o quê. E já aprende a lidar com tédio, né? E o que acontece, Arthur? A partir de 1 ano e meio, mais ou menos, a criança começa a desenvolver mecanismos no lobo frontal dela para começar a lidar com frustração. Claro que ela ainda não vai ter a capacidade, é daí que vem as birras. A criança é frustrada, ela não consegue falar sobre a frustração, ela responde com o corpo, se joga no chão, chora. Mas você tem que dar a oportunidade da criança se frustrar e aprender a se regular. Então, quando você faz isso, acabou, agora é isso aqui que tem para fazer e tal. A criança, você está ali dando um estímulo desprazeroso para o cérebro dela e está fazendo com que ela aprenda a lidar com esse estímulo. Isso é um ambiente nutrindo, porque é muito importante entender isso. Os estímulos que nutrem o cérebro, que o fazem desenvolver, não são apenas prazerosos, eles são desprazerosos também. Ótimo. Para você aprender a lidar com isso. Tem uma ideologia, não é só no Brasil, mas no mundo, mas como o Brasil geralmente pega coisas que não prestam lá fora e aqui é potencializado, que fala você não pode falar não para a criança. Eu não vou nem citar o nome disso para Eu ia ninguém. falar agora, mas já que você falou, também não vou falar. Isso é o cúmulo do absurdo. Por quê? O não só existe pela dualidade do sim e do não. Se você não existe não, tudo é permitido e a criança nem sabe o que é permitido e o que não é permitido. É igual dia e noite. Por que você entende o conceito de dia e noite? Porque existe uma dualidade. Se você fala nunca fala não para a criança, para ela tudo é permitido, nada não pode. E assim, porque ela não está pronta. Não, ela vai aprendendo aos poucos. Com esse estímulo negativo, olha, não pode isso aí, eu não quero que você faça. E explicar também para a criança. A partir do momento ela já tem Isso, mas eles vão assim, não, fulaninho vai botar o dedo na tomada. Vamos considerar colocar o dedinho em outro lugar. Isso não existe para uma criança não pode botar o dedo não quero que você faça. Não, e é uma ilusão achar que a criança não vai entender o conceito de não, porque é um conceito muito complexo. Ela entende. É o primeiro conceito que ela entende. Eu vou mais longe, Lara. Uma das primeiras palavras que a criança fala depois de mamãe é não. Exatamente, não. Umas coisas que a Maria faz, eu acho bonitinho demais. Ela, como qualquer criança, ela gosta de jogar as coisas. E aí, quando ela tá no trocador, ela fica jogando a chupeta, o paninho e tudo mais. E a gente fala, não pode. Aí, às vezes, ela, obviamente, pra nos testar, ela joga, já olha pra gente e fala assim, não pode. Já tá até tirando onda com a sua cara. Exatamente. Ou então, por exemplo, o meu marido tem uma bicicleta que fica no mesmo lugar, assim, pra poder treinar triatlon. E ela tem umas correias e a gente deixa na sala pra ela aprender que tem os limites dela ali, né? A sala é enorme, tem um monte de lugar pra ela. Aí ela vai chegando perto, quando ela mesma vai chegando, ela olha pra gente e fala assim: não, dodói. Exato, eu ia comentar isso lá. Quantas crianças vão fazer o errado, elas olham pra mãe e pro pai, às vezes o pai e a mãe nunca falaram. Mas ela sabe assim, será que eu posso isso? Aí a criança olha pro pai e pra mãe, a mãe fala, não. Aí a criança sai de perto. Exato. E ela nunca foi ali, mas ela sabe que tem coisas e a criança precisa dos limites. Isso é fundamental para o bom desenvolvimento da criança. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagina que você está numa sala completamente escura, você não enxerga nada. Você entrou nessa sala, você não sabe os limites da sala, Arthur.
Não sabe, Lara. Aí você começa a andar muito devagar, porque você tem medo de cair, você tem medo de, né, não sabe o que está ali, e de repente você encontra uma parede. Aquilo te dá conforto. Você encosta na parede, fala assim, Os aqui limites, é o né? limite, aqui eu sei que eu posso ir. Meu pai e minha mãe falaram que aqui está tudo bem. Aqui eu não vou me machucar, aqui eles vão ficar felizes comigo. Porque a criança quer isso também. Ela quer entender que o pai e a mãe estão Isso satisfeitos é com ela. amor, né? Isso é amor. Então ela tem que saber, olha, papai e mamãe não gostam que você faça isso, mas quando faz certo, dá um sorriso, parabeniza, enche de beijo. É assim que eu quero você. E esse amor desde cedo vai fazendo com que o indivíduo se desenvolva bem. Esse exemplo que você comentou me lembrou da sala escura e tal, você vai tateando ali dos 5 sentidos. Só que você fala que existem 8 sentidos. Que história é essa de 8 sentidos? Eu nunca aprendi isso aí na escola. porque E como é que a gente estimula isso aí? Explica um pouquinho pro pessoal de casa. Os 5 sentidos clássicos vêm de uma obra de Aristóteles, né? De Ânima. E visão, audição, gustação, olfato e tato. Só que, na verdade, os 4 primeiros, ok, visão, audição, gustação, ou paladar e olfato, mas o tato, na verdade, ele se subdivide, né, não é tato bem assim, em 3 tipos de sensibilidade: superficial, profundo e visceral. Porque você sente as coisas não só pelo tato, mas pela temperatura, ela também é superficial. Você sente as coisas também por pressão, né, não é só um tato. A sensibilidade profunda é a noção da posição dos seus segmentos corporais. Como é que você sabe com o olho fechado que seu braço está nessa altura? Porque você tem informação da sensibilidade profunda das articulações, dos ossos, é um outro tipo de sensibilidade. E você tem a sensibilidade das vísceras, quando você está com uma cólica, isso também é sensibilidade, não é tato. Não é uma coisa controlada, Não é né? controlada, é visceral. E tem uma outra que essa ninguém assim, a maioria não imagina, que é a sensibilidade que vem do sistema vestibular, a função vestibular. O sistema vestibular, ele é formado por estruturas, a maior parte dele, que estão lá dentro da orelha, na porção mais interna, uma região chamada labirinto, que nos dá a nossa posição da cabeça e a aceleração, tanto angular quanto linear. Então, quando você está num carro, como é que você sabe que você está acelerando ou desacelerando? Tem o tato também das costas, né? Mas é por esse labirinto. Quando você está no elevador, como é que você sabe que está subindo ou descendo? É essa aceleração. Tem gente que não sabe, né? Tem gente que tem mais dificuldade. E gente tem mais problema dificuldade. no labirinto, às vezes cai, não tem problema do eixo, não é? Do eixo, exatamente. Dentro desse labirinto existem cristais chamados otólitos, e pelo deslizamento desses cristais você tem essa aceleração linear. E os canais semicirculares, que são, parece um caracol. Bom, eles são canaizinhos redondos, são semicirculares porque eles são semicírculos. Eles dão aceleração angular. Então são 3 canais, um para ver esta aceleração. O líquido se mexe dentro do canal e no sentido contrário. Quando eu jogo a cabeça para trás, o líquido vai para frente e informa os cílios que está acelerando naquele sentido. Que lindo. É lindo. Tem um canal lateral, que é para o lado aqui assim, e tem o canal posterior, que é nesse sentido da cabeça, ele fica assim. Então, quando uma daquelas pedrinhas que está lá na aceleração linear, que não é, ela entra sem querer nesses canais, causa um quadro chamado vertigem posicional paroxística benigna. Tudo começa a rodar, a pessoa tem crises terríveis, vomita, dura alguns segundos, passa, aí ela mexe a cabeça, roda tudo de novo. É a causa mais comum de vertigem que tem é essa, é uma pedrinha, um otólito entrou sem querer nesses canais. Mas esses canais, eles dão essa noção da aceleração linear para cima e para baixo, para os lados, para frente, e da aceleração angular da cabeça. Então, quando você está numa montanha-russa, por exemplo, né, se você fechar o olho, você sabe direitinho a direção que você está indo por conta desse sistema. Então, na verdade, são 8 receptores que a gente tem do meio. A gente tem um receptor de imagem, receptor de cheiro, receptor de gosto, receptor de som, receptores do corpo no tato, na porção profunda e nas vísceras, e tem esse sistema que controla a nossa aceleração.
Então, esses são os sentidos É porque a humanos. gente chama erroneamente tudo de tato, Tudo de né? tato, Mas, na é. verdade, tato tem a ver só com a aspereza ou Isso, a o textura, aveludamento, a isso. textura. Por exemplo, temperatura é uma sensibilidade. Você consegue ver que algo está quente ou está frio, mas não é propriamente tato. É sensibilidade térmica. Tem um ou outro que seja mais importante, ou todos têm o seu grau de importância? Todos têm seu grau de importância, mas sem dúvida a visão e a audição são os mais importantes, né? Por exemplo, a pessoa consegue viver sem olfato, embora muitas coisas percam a graça, né? Até a alimentação diminui muito o sabor. Quem teve quando você Covid viu isso. viu isso, né? Mas perder a visão ou a audição realmente é muito mais problemático. E todos esses sentidos, eles devem ser trabalhados no bebê para a estimulação dele. Então, a audição, principalmente como receptor da linguagem, ela é fundamental, porque, como eu havia mencionado antes, a linguagem é o estímulo mais poderoso que uma mãe pode dar para o seu filho. Quanto mais ela falar com ele desde o primeiro dia de vida, porque o seu bebê, ele não está te ouvindo desde o primeiro dia de vida, ele está te ouvindo há 4 meses dentro da barriga, que é quando começa a ter a audição. Isso é incrível, né? A gente Isso é fala isso incrível. na primeira arte, um documentário sobre música que a gente lançou no Brasil Paralelo. aqui. Exato, então você tem que continuar falando com o seu bebê. Já foram feitos estudos que filhos de casais taciturnos falam mais tarde, tendem a falar mais tardiamente e têm um vocabulário mais pobre do que filhos de casais tagarelos, tagarelos, exatamente. Então, quanto mais Quando falar, fale com a barriga. Fale Você com a fica barriga. achando, você fica com vergonha de falar com a barriga aí da sua esposa? Fale com a barriga. Bem que seu lembrado, filho está Arthur. te ouvindo. Eu falei, fale desde o primeiro dia de vida, não fale desde os 6, 7 meses de idade, que é quando o bebê já está te ouvindo ali. O né? Fernando Conversa é com ele. muito engraçado. Ele, com a Maria foi assim, com o Antônio tá sendo assim também. Quando meu marido fala com a minha barriga, Ele mexe. ele mexe. É isso aí. Não, e eu sempre achei, eu falei, ai, gente, não, eu tô romantizando aqui, mas aí aconteceu uma vez, duas, aconteceram 1000 vezes. Eu falei, não, acho que é verdade. Isso aí. Acontece alguma coisa. Acho que Acontece. realmente tem. Ele já reconhece a voz. Dentro desses estímulos, doutor, sensoriais, há algumas coisas que eu lendo o livro achei interessante nós destacarmos aqui, mas se Claro. houver outras coisas, eu gostaria de que o senhor Claro. falasse. A criança, isso não tem propriamente a ver com o paladar, mas com o jeito de ela conhecer o mundo, ela leva tudo à boca, Tudo à boca, né? É assim, no começo é um pouco desesperador. É verdade. Porque tem que tomar muito cuidado, Isso. porque, enfim, as coisas estão contaminadas, É. né? Ela sente o mundo inteiro com a boca. Ela sente tudo com a boca, ela quer colocar tudo na boca, É verdade, sabe? é verdade. Qual é o limite que você considera e orienta seus pacientes entre deixar a criança explorar o mundo e se desenvolver, porque isso é fundamental, Aham. mas também não deixar a criança pegar uma doença, Ó, a barata sabe? A barata é exatamente. ótima. Nossa, me lembro de uma história depois que eu tenho de um paciente meu com uma jararaca, que pegou uma jararaca, mas eu vou Meu contar daqui. Deus. Mas um rápido parênteses nisso que a Lara tá falando, e eu conheço vários casais que é sempre a mesma história. Primeiro filho. Ferve porque a chupeta. Cara, a chupeta caiu no chão, caiu virada pra cima até. Ai, meu Deus, pelo amor de Arthur, Deus. tem Aí uma, bota, tem uma aí- tirinha do. Aí ferve o negócio, porque não pode se Isso. contaminar com nada. Aí no terceiro filho, já caiu um isso. pirulito no chão, ele pegou e botou na boca. É acabou, isso aí. vitamina S, não vai dar Isso aí. problema. Tem uma tirinha dos Flintstones que fala justamente igual a isso. Que a Vilma, né, pergunta pro pediatra da filhinha dela, fala assim, até quando eu tenho que ferver a chupeta e a mamadeira? Fala, um belo dia você vai ver ela pegando sujeira no chão e botando na boca. Nesse dia você pode parar de ferver. Então é exatamente isso. Pais que têm vários filhos não tem como ficar fazendo isso. A pergunta da Lara é muito oportuna também. Eu acho o seguinte, você tem que usar bom senso. Então, assim, é um objeto tá limpo, deixa ele botar na boca, contanto que não tenha perigo de engolir, Claro, mas deixa levar tudo à boca. Por que isso acontece? A região mais sensível da criança para explorar o tato é a boca, não é a mão. A mão da criança só vai adquirir uma sensibilidade adequada para explorar objetos com 1 ano e meio de idade.
Até lá vai se desenvolvendo. É claro que ela vai começar a segurar melhor as coisas depois de 6, 7 meses, mas ainda com muita dificuldade de perceber as nuances, as reentrâncias, saliências. Agora, quando ela coloca na boca, ela, com a língua, com os lábios, ela percebe tudo. Então ela tem prazer em explorar. Não é pelo sabor propriamente, é pela questão de entender o objeto. Sendo uma bola, um chocalho, e estando limpo, não vejo mal nenhum. Caiu na terra, limpa. O chão, a criança tem mais de 6 meses, 7 meses, a criança já está indo no chão, botou o negócio na boca, deixa também ser um chão que está limpo, entendeu? Ela está no chão, né? Daqui a pouco você vai ver que ela está lambendo coisa do chão e tudo. Chega num aninho de idade, pede pro pediatra passar o remédio de verme, e assim vai. Maria entendeu? acabou de tomar o remédio De verme, pronto. Tá Sem tudo muita certo. neura. Sem muita neura. Se você põe a criança numa bolha, tudo é muito neurótico, você pode desenvolver outro problema. Hoje eu tenho visto muitos meninos assim que Alergia a tudo. a tudo, nunca viram um vagalume, tem medo de formiga. Você falou da barata. Uma coisa gostosa da minha profissão, né? Nossa, não é a barata, né? Não é a barata, não é a barata. Mas uma coisa gostosa é poder atender pessoas dos mais diferentes tipos possíveis. E os meninos do interior, eles são muito bacanas, assim. São meninos criados mais próximos à realidade da vida. Porque Ao chão, terra. porque tudo na cidade é artificial, né? O menino do interior, por exemplo, ele percebe rapidamente que se o pai cair doente, falta comida em casa, porque é o pai que está saindo para plantar, para colher. Se não chover, vai faltar comida. Então, os meninos do interior, eles não têm essa noção de que o alimento aparece na prateleira de casa. Eles sabem o trabalho que dá, eles veem a mãe fazer um bolo, eles entendem o processo. Ó, pegou, colheu o milho, vai debulhar, vai cozinhar, tem Eles que viam os esperar. animais da fazenda de verdade ali. De onde vem o ovo, tal. Então os meninos da zona rural, eles são mais próximos da realidade. E aí um desses meus pacientes da zona rural, de um município chamado Jaguaré, no Espírito Santo, ele tem TDAH. Então ele já tem uma certa... O menino com TDAH já não tem muito medo das coisas. A maioria é mais assim... Muitas dessas pessoas que fazem esportes radicais, que precisam da adrenalina, eles têm TDAH. Olha. Eles gostam da adrenalina por conta disso. Muitos lutadores, por exemplo. E esse menino, a mãe falando, pegou um dia, ele amarrou um garfo de churrasco num cabo de vassoura, tinha um morcego num buraco do teto, ele foi, pá, matou o morcego. Menino de 7 anos. Caramba. Aí um dia ela, vendo na porta de casa, na varanda, vê ele carregando um troço pelo rabo assim, ela começa a olhar e era uma jararaca. Larga isso! Ele é aqui, mãe. Pegou a jararaca. Meu Deus Então, do céu. assim, não tem muito medo. Então, a gente da cidade fica com essa coisa assim, pegar uma barata. Pega a barata e não estão nem aí, tá entendendo? Porque são os extremos, é claro, né? Então, não crie seu filho para ter medo de formiga ou de galinha, né? Ou também, cuidado para o menino não pegar jararaca com a mão. Ainda sobre essa questão de filhos mais mimados, vamos dizer assim, e falando ainda de paladar, como criar filhos para eles não serem tão chatos com comida? É o que mais Porque tem. o que a gente vê também é um monte de adulto com o chamado paladar infantil. Eu não como, sei lá, fígado, porque eu não como isso aqui, aí... Sei lá, Fresco, o cara né? Um jeito Exato. sutil de falar não come fresco. nada, tem que comer só o arroz, o feijãozinho, uma carninha, porque todo o resto... Isso, a primeira dica é a mãe e o pai, mas a mãe deve comer de tudo na frente da criança. Aliás, antes de nascer. Porque o que você come, Lara, e o que você cheira, Antônio está percebendo dentro do seu útero. O Antônio, então, tá muito bem servido, porque aqui... Vários sabores. Então, a criança cuja mãe, durante a gestação, se alimenta, principalmente no último trimestre, porque a barreira placentária vai ficando mais frágil no último trimestre, então vão passando mais coisas para o bebê em termos de odor, em termos de... principalmente odor. Então, ele vai sentindo diferentes odores. Quando a mãe vai amamentar, a mesma coisa. Quanto mais diversa é a alimentação dela, alho, por exemplo, eu estou dando o exemplo do alho porque já foi feito estudo com alho mostrando que o leite materno fica com cheiro de alho. E a criança ama. Exatamente. Eu li isso no seu livro e falei, mas a criança adora. Adora, exato. E ela quer experimentar. Então,
uma mãe com uma alimentação diversa, principalmente no último trimestre de gestação e durante a fase de nutriz, de amamentação, o bebê já vai ter um paladar que experimentou vários sabores, já vai ter uma tendência maior a experimentar outros sabores. Aí, na época da introdução alimentar, introduz alimentos com diferentes sabores, né? Legumes, verduras, a carne, né? Isso obviamente orientado pelo pediatra, mas não fique naquela coisa sempre a batata e a carne, vai introduzindo outros alimentos, a criança vai provando. É importante dizer que tem crianças que têm transtornos nessa área, tem transtornos que fazem com que ela tenha seletividade alimentar importante. O autismo é um desses transtornos que pode causar isso. E aí, por causa da textura. pode ser a textura, pode ser rigidez, querendo comer sempre o mesmo alimento, é uma coisa de comportamento. Pode ser porque aquele paladar causa dor, por uma dificuldade de integração sensorial. Quando ele sente aquele paladar, ele sente dor na boca. Isso é louco, mas pode acontecer. Então, essas crianças têm que ser avaliadas. Assim, quando você perceber que é uma seletividade muito intensa e muito forte realmente, que não foi, é uma família que comia de tudo e a criança tem essa seletividade, dê uma olhada porque pode ser que tenha alguma coisa por trás, né? Mas incentivar o exemplo dos pais comendo diverso perto da criança, mas tem criança que tem seletividade alimentar tão grave que faz vômito quando vê outra pessoa comendo um alimento. Olha só. Então aí você já tem que avaliar se não é um transtorno. E uma coisa também que eu percebi que faz muita diferença na prática é assim, você oferece. A criança arruma aquele pampeiro, não come. Daqui 3 dias oferece de novo. Exatamente. Não Né? deixa. E outra coisa, as mães às vezes veem um careteamento da criança e já vai e para de dar o alimento. Esse careteamento é normal porque ela está provando algo pela primeira vez. Insiste, disfarça ali, ela come de novo, tal. Ela habitua com aquele paladar. Mas o primeiro que ela prova, ela faz diferente. Cara, é né? exatamente isso. Eu tô me lembrando da primeira vez que a minha filha provou, sei lá, suco de laranja. Aham. Que era mais cítrico, assim, e aí tinha um ácidozinho. E ela tomou um golinho, assim, e ela... assim, ela... Gostei, quero mais. Exatamente. Ela sempre que provava, ela fazia um negócio assim, aí ela queria botava mais. de novo o canudo. gracinha. Exato. Se ela não tivesse falado, talvez uma outra mãe, outro pai ia falar assim, não dá não, porque ela não gostou. Não é por aí, ela está experimentando. Né? Quer voltar no seu assunto das doenças Eu queria falar neurológicas? dessas Vamos. doenças. Não A esqueci, gente falou tá, pessoal? muito Não bom lá na esqueci. Brenner. Estamos aqui, né, nos complementando. Exato, bate bola. Porque a gente falou bastante do autismo. Quais outras doenças os pais eles têm que estar atentos? Perfeito. Antes, eu só fazer um reparo, porque a comunidade que trata de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, ela pede, isso é uma coisa que nunca se deve chamar a atenção de ninguém, para não chamar de doença, da parte mental. E eu vou explicar por que isso. Porque quando uma criança, principalmente criança, né, tem uma doença no coração, os pais entendem, e a criança entende, isso é o mais importante, que tem um coração, o coração dela é doente, mas ela não é doente. A pessoa não é doente. Quando tem uma doença no rim, é a mesma coisa. Os rins são doentes, meus rins são doentes. A criança, eu tenho uma doença no rim, mas eu, Pedro, Paulo, não sou doente. Mas na questão do transtorno psíquico, o transtorno mental, a psiquiatria, né, há muito tempo pediu para parar de chamar de doença mental, para não ter a conotação de que o indivíduo é a doença, entendeu? Entendi. Então acaba que esses transtornos a gente costuma chamar de transtorno por conta disso, né? E então outros transtornos psíquicos estão dentro desse manual, Arthur, tem o primeiro capítulo que é transtornos do neurodesenvolvimento. Esse capítulo trata de transtornos que começam numa fase precoce da vida e geralmente acompanham o indivíduo por toda a vida, embora muitos possam melhorar e deixar de ter depois de alguns anos, mas eles têm evolução crônica. Um é o autismo, que até onde a gente sabe hoje em dia, realmente o indivíduo não deixa de ter, desde o momento que ele começa a ter autismo, que ele é diagnosticado, é para sempre, né? O transtorno do déficit de atenção / hiperatividade, que esse sim, na adolescência, alguns indivíduos podem deixar de ter o transtorno. Deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual. Transtornos motores, como transtorno de tique, a síndrome de Tourette,
é um transtorno do neurodesenvolvimento. Os transtornos de aprendizagem, específicos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, desortografia. Esses são transtornos do neurodesenvolvimento e eles são fatores de risco para o indivíduo desenvolver outros transtornos psíquicos, então depressão, transtornos de ansiedade. Então, um indivíduo, por exemplo, com TDAH que não é tratado adequadamente, ele pode na adolescência ter um maior risco para uso de droga, gravidez na adolescência, acidente automobilístico, cometimento de crimes, transtorno de conduta, roubar, depredar, agredir os outros. Então, são fatores de risco, esses transtornos não são bobagem, eles são comuns. Vamos botar aí que a frequência média deles está entre 5% a 10% da população. Então, o TDAH está em torno de 5% a 7%, dislexia 7%, descalculia por aí também. Tourette, 0,5% a 1% da população tem Tourette. 1 em cada 200 pessoas, alguns estudos 1 em cada 100. Tiques em crianças chega a 30% em idade escolar. 1 em cada 3 crianças vai ter algum tique na idade escolar que é transitório, chama transtorno de tique provisório. Ele vai deixar de ter, o tique Quais desaparece. são alguns exemplos assim? De tiques? Muito comum, mais comum é o piscamento, que tem que tá. diferenciar do olho seco. Então, pessoas que usam muito tela, às vezes você vê alguns jornalistas, por exemplo, estão apresentando, estão sempre assim piscando. Pode ser que seja uso de tela, pode ser que seja tique. Mas existem tiques que são, por exemplo, elevar o ombro. Um ex-presidente da Câmara dos Deputados, há um tempo atrás, dando entrevista, você via claramente que ele tinha um tique. Né? Não vou falar o nome dele aqui, mas podem ser careteamentos, né? Aí tem tiques que são mais complexos. Esses são tiques simples. Tiques complexos, eles apresentam uma sequência de gestos. Por exemplo, o indivíduo dá tchau, passar a mão na orelha dessa maneira. É um cacuete, o povo conhece como cacuete, mas é um tique. E quando o indivíduo, além de ter tiques motores, tem tiques fônicos, em que a produção de ruído, há mais de um ano, você chama isso de Tourette, ou síndrome de Tourette. Então, pode ser pigarrear, pode ser assoar o nariz, né, fazer movimento de limpar a garganta. Eu conheço quem faça isso. É muito espasmos, comum. alguma coisa assim? Pode ter tiques de fazer movimentos. Mas eu não sabia que essa coisa do pigarro e É um do tique. nariz. Tem gente que tique. funga, fala uma frase, funga, fala uma frase. Funga. Exatamente. E aí pode. Agora não é minha rinite, né? Não, é tique. É tique. É porque a gente olha pra Tourette e acha que é só o cara que, sei lá, ele não consegue se controlar e fala um palavrão a cada... Isso é interessante. Em torno de 15% dos indivíduos com Tourette têm coprofenômenos, que são fenômenos, pode ser coprolalia, falar obscenidades, ou copropraxia, fazer gestos obscenos. Falar obscenidades? Falar. Não tem nem ideia do que vocês estão falando. A pessoa tá falando normal com você, só que ela pensou alguma coisa, uma obscenidade. Ela pensou alguma coisa, ela viu alguém, pensou alguma coisa. Ele xinga. Só que ele xinga a pessoa, só que ela não... Não, ele fala... Porque ela não consegue se controlar, então sai. Gente, eu Anota o nome de um isso. filme que você vai morrer de rir, assiste com seu esposo. Chama Toque Toque. É um filme que estava no Netflix até. Eu cheguei a ver isso aí. É muito bom. É um filme que tem várias pessoas com toque, mas tem também o analista, o chefe do grupo, tem Tourette. Então você vai ver esses coprofenômenos. Tem um filme também que é sobre um cara, é uma história real, não vou lembrar o nome do filme, que é um professor nos Estados Unidos, onde ele... Logo no início não existia o nome da síndrome de Tourette, ele foi um dos primeiros, assim, sei lá. E aí ele era professor primário. E aí ele consegue, ele corre atrás e ele consegue dar aula, que era o sonho dele, ser professor. Mas você imagina a dificuldade Só que de poder... ele falava besteira, assim, do nada. Podia soltar um palavrão na frente das crianças. Ele não chegava a falar tão palavrão, assim, mas ele soltava coisas impróprias, assim. E as pessoas achavam que ele era meio doido. Pode ser uma blasfêmia. Tanto que hoje eu acho que tem uma lei, sei lá, que a pessoa ela anda, às vezes, ou com uma placa ou com São um papel, assim, falando, ó, eu tenho isso, então, tipo, eu não tô falando de sacanagem, assim, eu tenho esse problema, eu falo... Gente, eu nunca tinha... O que é ignorância? Tem um cara lá que tem Tourette, acho que é o Dileira, se eu não me engano,
que vai no programa dele, é impressionante isso. Tem mais ou menos de 0,5% da população tem Tourette, mas desses 15% só que tem esses coprofenômenos, então a maioria não tem. Então você pode conhecer alguém que tem Tourette, até mesmo uma pessoa que não saiba que tem, porque pode ser um tique mais discreto, assim, fônico e motor, não precisa ser concomitante, ele já pode ter tido tique fônico, hoje ele tem motor e isso vai alternando, Vai mudando o tipo vai de mudando, tique. vai mudando os tiques. Esse filme é maravilhoso, você Vou vai assistir a ele. é muito engraçado e muito informativo, você vai gostar. Ótimo, Muito bom, excelente, muito bom. excelente. Você comentou um negócio lá atrás, doutor, a respeito do formato da cabeça da criança. Eu queria voltar um pouquinho nisso, para você Sim. falar da importância disso. Porque você falou, a criança que fica muito deitada, ela pode ter um achatamento ali do formato. Como é que é isso aí? Vamos lá, o nosso cérebro, o nosso crânio, ele não é um osso por inteiro quando a gente nasce, porque quando a gente é adulto, ele está todo por inteiro, fundido, né? Os ossos do crânio estão fundidos, mas quando a gente nasce é um conjunto de placas. E a união dessas placas é chamada sutura. Então, por exemplo, a gente tem duas placas grandes aqui em cima, são os ossos parietais, tem uma placa grande aqui na frente, que é o osso frontal, e na adolescência, no final da adolescência, elas se fundem totalmente. Mas quando nasce, existe uma região entre elas, que é uma região fibrosa, bem, bem separada, que ela permite que quando o neném passe pelo canal de parto, ocorra uma acomodação e até um acavalgamento dessas placas para deformar e passar pelo canal. Aí saiu, né, como é perfeito. É o que né? a gente chama de moleira, geralmente? Ótimo. A moleira são regiões ainda mais amplas nessas suturas. Então, você tem uma sutura aqui no meio que é a sagital, mas no meio dela tem uma moleira grande que tem um formato de losango, que é a fontanela bregmática, né? A fontanela anterior. Ela fica aqui assim. Se você palpar no bebê, deixar o dedinho ali assim, você vai ver que até pulsa, porque o cérebro pulsa. Não faz mal nenhum. Não pode apertar, mas se botar o dedinho ali em cima não tem medo, porque os antigos falavam, não põe a mão na moleira não existe isso não. Tem outra fontanela aqui atrás, que é a lambidoide, mas essa fecha logo depois que nasce, então não dá para palpar. Tem outras também, as fontanelas são espaços maiores entre essas placas ósseas. E Por isso que nasce já achatado a cabeça. a cabeça às vezes nasce, dependendo do parto, se for mais difícil, nasce bem deformada. Geralmente não há problema. Quando é um parto muito traumático, aí pode ter sangramento dentro do crânio, tudo. Mas mesmo que a cavalgue, geralmente depois assim, volta tudo, fica tudo certinho. Não tem que ter esse medo, não. Tem nenéns que têm sangramentos abaixo do couro cabeludo e fazem bossas. Aí a cabeça fica deformada, realmente, porque tem um sangue. Volta rapidinho. Volta rápido, É, absorve já vi. rápido o sangue. Assusta, né? Assusta Fica muito. Você fala, nossa, deformado. Isa, minha cabeça do meu filho vai ficar assim. Não vai, ela acomoda. Mas aí, o que acontece? O crânio é o único osso do corpo humano que cresce na dependência do conteúdo. Porque os outros ossos, eles crescem dependendo do conteúdo. O conteúdo do nosso crânio é o cérebro, sangue e líquor, que é o líquido céfalo-raquidiano. Geralmente, em situações normais, o que vai crescer ali dentro é o cérebro. Mas se tiver alguma doença, por exemplo, hidrocefalia, acumula líquido, o líquor, e aí a cabeça vai ficando grandona. Tem criança que tem a cabeça enorme por conta de hidrocefalia que não foi tratada a tempo. E qual que é a importância de medir a cabeça? Como em situação normal o crânio cresce na dependência do crescimento do cérebro, medir a cabeça da criança está mostrando o quanto o cérebro está crescendo. Isso é um índice que mostra se está saudável ou não. Então, o pediatra, em toda consulta de puericultura, ele tem que medir a cabeça do bebê. E ela cresce igual um reloginho. Nos primeiros 3 meses de vida, cresce 2 centímetros por mês, ou seja, 6 centímetros no primeiro trimestre. No segundo trimestre, cresce 1 centímetro por mês, ou seja, 3 centímetros no segundo trimestre. E no segundo semestre, os últimos 6 meses do primeiro ano, cresce 0,5 centímetro por mês, ou seja, mais 3 centímetros. Então, no primeiro ano, tem que crescer 12. Isso é igual um relógio. Então, se nascer, Antônio deve nascer com 35, que é o tamanho da cabeça de um bebê de termo. No final do primeiro ano, ele vai estar com 47. Com 1 mês, ele vai estar com 37. Com 2 meses, ele vai estar com 39. E tem que ir acompanhando, porque se crescer para mais ou para menos, alguma coisa está errada. Então, o pediatra ele vai colocando no gráfico para acompanhar o crescimento. Crescer para mais pode estar acumulando líquido dentro da cabeça, tem outras doenças que podem dar isso. E crescer para menos, o cérebro está acontecendo alguma coisa com o cérebro que ele não está desenvolvendo.
Então aí tem que ir para um neuropediatra para avaliar, mas a obrigação aí é do pediatra nas consultas de puericultura. Eu sempre enfatizo isso. O pediatra, coitado, já tem muita coisa para avaliar, né? Peso, altura, vacinação, as eliminações da criança, mas o crescimento da cabeça é fundamental. Fundamental. E a gente pode fazer também, com essa questão do formato que o Arthur falou, a nossa parte, por exemplo, sempre mudar a posição do bebê. Muito bem lembrado, muito bem. Obrigado por ter lembrado disso. Porque o Arthur falou uma coisa que eu acabei também esquecendo de falar sobre ela. Os bebês que ficam muito... Depois da campanha de deitar, não fazer o bebê dormir de barriga para baixo, né? É a campanha Back to Sleep, que começou nos Estados Unidos e graças a Deus essa pegou, porque muitas mortes súbitas em bebês, a maioria, inclusive, tem relação com a posição do bebê dormindo de barriga para Nossa, baixo. achei isso uma loucura o dia que eu vi, porque era tão comum antigamente. Engasgava, né? né? Às vezes um refluxo, alguma coisa assim, ele engasgava com E o não próprio conseguia levantar a cabeça e sufocava. Então, dormir de barriga para cima evita essa morte súbita, tem outras causas de morte súbita, mas são muito mais raras. A principal era essa. Então, não dormir de barriga para baixo é importante, mas você não pode transformar isso em não deixar o bebê de barriga para baixo, porque a gente já viu acordado, você olhando, não tem problema nenhum. Se ele regurgitar, você pega logo, né? Você também não vai botar o bebê de barriga para baixo logo depois dele mamar, na verdade, não vai fazer Também não isso. vai botar e sair de perto. E sair de perto, exatamente. Então, acordado não tem problema nenhum. Mas como se botou muito a criança para dormir só de barriga para cima, começou a ter muitos casos de achatamento aqui da cabeça da parte de trás. Como evitar isso? Botar de lado um pouco, trocar o lado, que foi o que a Lara falou. Então, tem crianças que já nascem com essa deformação craniana de intraútero, por posições viciosas dentro do útero, principalmente no último trimestre, que a cabeça vai começando a ficar apertada lá na pelve da mãe. Dependendo da posição da cabeça, uma região pode ficar mais achatada. Nascendo assim, tem formas de você orientar para apoiar do outro lado, para aquela região. Então, por exemplo, se nasceu achatado do lado esquerdo, coloca mais do lado direito. Mas tem bebê que é resistente, quer ficar só do outro lado. Mas é normal também, né? Não é algo que vá... Mas dependendo do grau de deformidade, algumas dessas crianças, quando a deformidade é muito importante, você tem que indicar órtese craniana, mas isso não é para o bebê recém-nascido. É para uma criança ali entre 4 e 6 meses de idade, em que se já tem uma deformidade significativa, que a gente chama de pelo menos moderada da cabeça, que já se tentou outros métodos, tem até fisioterapeuta que trabalha com isso, osteopata, e a cabeça não ficou no formato adequado, e aí você tem que indicar o capacetinho ou órtese craniana, porque tem criança que evolui por conta da deformidade da cabeça com deformidades da face, fica com escoliose, porque todo mundo fala de escoliose, lembra da coluna, mas a face fica curva, torta, por conta da deformidade do crânio, má oclusão dentária, por conta dessa deformidade craniana. Então, se o seu bebê não é a plagiocefalia dessa posterior, é a plagiocefalia assimétrica, em que a cabeça fica com o formato de um trapézio, um lado muito avançado, aí ficou a orelha mais para frente, o malar mais para frente. Então, tem deformidades cranianas assim, Arthur, que são mais acentuadas. Elas podem reverter nos primeiros meses com essas medidas de reposicionamento que você citou, mas se não reverterem, não deixe de procurar por volta de 4, 6 meses alguém que trabalhe com essas órteses cranianas, pessoas sérias, tem pessoas sérias no Brasil que trabalham com isso. O seu neuropediatra ou pediatra vai saber orientar. Né? Mas nos primeiros meses, o que é indicado é o reposicionamento mesmo. Ótimo. Né? Doutor, vamos voltar para o nosso assunto queridinho, que é a linguagem? Eu adoro linguagem. Eu queria falar de linguagem, e eu acho que as duas coisas estão intimamente vinculadas, e memória também. Perfeito. Né? Eu não vou nem fechar a pergunta. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha. Olha, quem está nos ouvindo aqui precisa saber isso sobre a formação da memória, da linguagem. Perfeito. Vamos começar então bem precoce com aquilo que talvez seja o mais importante de tudo. Os primeiros 4 meses de vida do bebê, quando as pessoas geralmente acham que ele não está ali nem para nada, o bebê está prestando atenção em tudo. Então, na hora que ele não está dormindo, ele está atento ao ambiente, à voz da mãe. E ali tem um jogo muito poderoso que tem que acontecer, e geralmente é com a mãe mesmo que tem que acontecer, que é chamado protoconversação, que é uma fase de desenvolvimento da pragmática, que é a parte da linguagem onde você desenvolve o jogo da conversação, que é para conversar com outro indivíduo, o outro indivíduo
para de falar, eu falo, daqui a pouco ele fala, eu paro de falar, e é assim que a gente desenvolve o diálogo, não é verdade? A pragmática é o uso social da linguagem. A pessoa Lara pode falar isso até melhor que Mas eu, é né? perfeitamente isso. A nossa prosódia, a forma como a gente gesticula, tudo isso está na pragmática. Por incrível que pareça, o período em que o cérebro está mais receptivo para o desenvolvimento da pragmática são nos primeiros 4 meses de vida. Então a mãe tem que falar com o bebê, ele vai prestar atenção. Tem alguns que até conseguem imitar, desde os primeiros dias, alguns gestos. A mãe coloca a língua para fora, o bebê coloca também. É bonito isso de ver. E aí o bebê faz um barulho, por exemplo, aí a mãe para. Aí ele começa a perceber que ele consegue mudar o comportamento daquele outro ser ali, que ele ainda não estabeleceu o vínculo, mas ele acha que é um prolongamento dele, mas que ele consegue mudar com a produção de ruído. Então, com 2 meses de idade, a criança já tem que vocalizar de forma não modulada, né? Gritinhos. Então, aí a mãe para e ouve, aí a mãe fala, você gostou? Né? Aí ele então isso é protoconversação. Isso vai se perder aos 4 meses, essa protoconversação. A mãe vai continuar estimulando, obviamente, a linguagem para ele voltar a falar por volta de 1 ano de idade. Mas esse período dos primeiros 4 meses é muito importante, esse jogo, e isso está se perdendo por conta de tela. A mãe está amamentando aqui e está na tela. Ela devia estar amamentando aqui, fazendo... Eu não tô, pelo amor de Deus, gente, as mães já carregam muita culpa. Aliás, eu não quero botar culpa em ninguém. Aliás, talvez um dos grandes problemas de comportamento das crianças hoje em dia é porque a mãe tem excesso de culpa que não deveria ter, né? Mães que acabam compensando, e os pais, não fala só a mãe, os pais, de formas erradas, a falta que eles supostamente têm durante o dia, né? Mas a mãe, na hora que a criança está sendo amamentada, ela tem que estar ali acariciando a criança e conversando com ela. Nossa, E olhando o momento olho. tão precioso para ficar no celular. Exato, olhando o olho no olho e não no celular aqui. E aí a criança não está olhando nada, não está tendo estimulação. É o nurture, quer dizer, você tem que entrar no cérebro da criança com estímulos nesse momento. Não, e fora que a mãe, ao celular, tá liberando cortisol. Exato. E esse cortisol tá indo para ir pro bebê, exatamente. Às vezes resolvendo problema, né? Exato, mandando áudio. Exato. Gente, ouvindo áudio no 2x, no ouvido da criança, eu acho isso um crime. Exatamente. Então, é o momento, a mãe vai mexer no celular na hora que a criança estiver dormindo. Aliás, aconselho que a mãe, na hora que a criança estiver dormindo nos primeiros meses, ela durma também para descansar, né? Para ela estar descansada. Mas esse momento de estimulação de linguagem é absolutamente fundamental. A criança, por volta de 1 ano, vai começar a falar, geralmente umas 3 a 5 palavras, mamã. Em todas as línguas, mamã é a palavra mais fácil, e papá, porque é um fonema bilabial. Então, mamã, né? O papá também. O não vem logo depois, apesar de ser língua dental, eles aprendem rápido, né? Não. Então, são as primeiras palavras ali por volta de 1 ano. Com 6 meses, a criança deve estar falando em torno de 30 a 50 palavras, com 6 meses. E com 2 anos, em torno de... Com 1 ano e 6 meses, 1 né? ano e 6 meses. Tá. Entre 30 e 50 palavras. E não precisa falar perfeito. Se ela falar aca, querendo água, está valendo como um vocábulo, né? Mesmo que não saia com a articulação perfeita. Porque, assim, os problemas de articulação, eles podem persistir até os 4 anos de idade, supressão de fonemas, troca de fonemas, mas você considera ali a aquisição da semântica. A criança sabe que aquilo é água, a palavra é aca, ela aponta, eu quero água. Tá bom, tá valendo como palavra. Com 2 anos de idade, a criança deve estar falando em torno de 200 palavras e começando a formar frases. 2 palavras, obviamente. Então, me dá, não quer, cadê mamãe? Não pode. Não pode. Cadê mamãe? 2 anos de idade. Então, se os pais se detiverem a esses períodos limite também, então uma criança com 1 ano e meio que não está falando nenhuma palavra, está com atraso. Pode ser que ela não tenha nenhum transtorno, pode ser que ela não tenha nenhuma doença, mas ela tem um atraso de desenvolvimento da fala. Bora investigar. Pode ser só tela. Entendeu? Pode ser que não seja nenhuma doença ou transtorno, pode ser que seja só tela. É porque na tela você não está estimulando, você só está recebendo, né? Exato. Aquela informação, um monte de brilhozinho, de musiquinha. E sem a naturalidade da fala humana.
A criança precisa ver todo o movimento da sua boca, as diferentes entonações, a forma, o bebenês que as famílias falam, a acentuação melódica, a variação melódica da fala é importante para o bebê. O bebê ele tem maior atração por estímulos auditivos complexos do que monotonais. Então, ele se atrai por músicas, perguntas. Então, essa acentuação que as mães fazem muito bem, né, na forma de falar, ela atrai o bebê e estimula os centros do bebê da fala. Uma coisa que você coloca de dica aqui no seu livro que eu achei sensacional, que a gente já faz intuitivamente, é a criança fala. Igual a Maria, por exemplo, lá em casa não pede jabuticaba. Butica. Ah, você quer jabuticaba? Ele completa a frase Exatamente. dela, Aí né? você está enriquecendo a linguagem dela. E o butica conta como palavra. Então, Maria já sabe uma palavra a mais, butica. Mas ela corrigiu assim, ela disfarçadamente e ampliou o repertório linguístico dela, estimulando a sintaxe. Você quer jabuticaba, concordância verbal, né? Então, e o período mais importante para adquirir a sintaxe são os 7 primeiros anos de vida. Então, você vê que filhos de famílias que têm boa concordância verbal, boa concordância nominal, têm um vocabulário rico, são crianças que falam melhor, conseguem traduzir melhor seus pensamentos. Então, isso que você falou é perfeito. Você ofereceu toda uma frase para ela. Ah, você quer jabuticaba? Você sabia que a jabuticaba é uma fruta que só tem no... Não, só tem no Brasil, mas assim, você vai falando coisas com a criança, né? A árvore fica lá fora. Perfeito. Vamos lá fora, já explica lá dentro, lá fora. Ótimo exemplo. Legal. Obrigado pelo exemplo. Não quero esquecer de falar da memória depois, sim, mas pode falar. Não, eu ia perguntar justamente nessa questão da linguagem. Língua estrangeira, se tem mais facilidade, que a gente sempre fala disso. Boa pergunta. Antes, só vou falar de uma coisa que eu esqueci, Rafael, que Arthur, meu Deus, eu tô falando. Desculpa, Arthur, perdão, Arthur. Eu entre 6 meses e 1 ano, a criança com 6 meses, eu falei entre 30 e 50 palavras. Entre 6 meses e 1 ano, a criança vai ganhando em torno de 2 a 3 palavras por dia. Então, é um aumento exponencial a partir de 6 meses de idade. Então, muita atenção. Por isso que essa fase aí do 1º e 2º ano, você deve evitar a exposição à tela para não atrasar. Língua estrangeira. Quanto mais precoce for a exposição a outro idioma, maior a chance do indivíduo falar aquilo de forma natural, sem o sotaque. Porque os estrangeiros, nós também conseguimos reconhecer alguém de fora pelo sotaque, né? Por mais que a pessoa fale aquilo bem, né, o outro idioma bem, o sotaque acaba denunciando. Mas se a criança começar precocemente, antes de 2 anos, por exemplo, a maior é a chance dela falar absolutamente natural. Muito cuidado com as neuroses, às vezes, dos pais que querem produzir gênios ou empresários e acabam transformando. Não por exemplo, às vezes a pessoa é casada com alguém de fora, né? Então, a brasileira é casada com um americano ou vice-versa. O que a gente recomenda é que cada um fale dentro de casa o seu idioma, porque aí a criança sabe, aquela é a língua da mamãe, aquela é a língua do papai, entendeu? Às vezes atrasa um pouquinho para falar, alguns meses, mas confunde às vezes os dois um idiomas. pouquinho, às vezes confunde, mas ela sabe que quando ela se dirigir à mamãe, ela vai ter que falar daquele jeito e ao papai do outro. E quanto mais precoce isso, mais vai ser um bilinguismo verdadeiro, realmente, aquele que é livre de qualquer tipo de sotaque, que o estrangeiro não vai reparar que a Mas pessoa e não é nós que não somos casados com pessoas de outra nacionalidade, como que a gente pode fazer esse estímulo natural sem neurose? Se você fala o outro idioma, né, de forma fluente, você pode empregar a mesma técnica. Então, você pode falar com mais frequência aquele idioma para sua criança. O ideal é que falasse sempre, né, que aí também a criança ia identificar, essa é a língua do papai, entendeu? Ou apresentar para ela, né, que o cup é uma xícara, né? Então vai... Às vezes livrinhos que tenham coisas em inglês, vai ser o momento de falar alguma coisa em inglês. Pode ser assim também, é verdade. Eu não faço isso, vou fazer. Lá em casa, É uma boa. Lá em casa a gente também nunca fez, mas os meninos fazem inglês. Eu acho que assim tem que tentar ser mais natural possível. Exato. Doutor, e a memória? Fala para nós essa coisa difusa, assim, que é tão... Os bebês, eles são muito bons em memória de reconhecimento. Ou seja, à medida que eles vão vendo objetos, sentindo objetos com a boca, eles passam sempre a
a gravar assim, olha, isso aqui é aquele objeto que eu já sei o que é. Uhum. O significado linguístico daquele objeto vai vir após 1 ano de idade, quando ele vai saber que isso aqui é uma caneca, aquilo é uma xícara, ele vai ganhar esse vocabulário depois de 1 ano. Mas em reconhecer do tipo, eu já vi isso, eu sei o que é isso já foi na minha boca, eu sei como é que isso... Eles são muito bons nisso. A questão da memória a memória de curto prazo, que a gente testa pela permanência do objeto, ou seja, o bebê vê que essa xícara está aqui, e aí eu coloco ela, coloco aqui embaixo na frente dele, e ele sabe que ela está aqui embaixo. Isso é a partir de 6, 7 meses de idade. Então, a memória de permanência. E aí que começa também a questão da mãe sai do quarto e o bebê sabe que ela foi ali, mas já está voltando. Igual quando a né? gente brinca com a toalhinha. O escondeu e achou, o Cadê a peekaboo. mamãe? Isso, cadê a mamãe? Esse momento a partir de 7 meses que você começa a fazer essa brincadeira do escondeu e achou e a criança acha o maior barato. É a memória de curto prazo. A memória verbal, ela começa a se desenvolver em paralelo com a memória, com a linguagem, com a fala, né? Especificamente com a fala. Então, a partir de 1 ano, a criança já começa a ter a memorização de fazer a associação do objeto com a palavra que o representa. Isso é a partir de 1 ano de idade, mais ou menos. Como estimular a memória? Com a fala. Por isso que eu falei que a fala é o instrumento mais poderoso para estimular a memória, a inteligência, a cognição de uma maneira geral da criança. É a fala. Sabe uma coisa que eu vi num curso e eu faço com a Maria, eu vejo que isso faz muita diferença, porque a Maria, eu acho que ela tem um temperamento sanguíneo, assim, ela é meio agitadinha. Aham. Então ela é meio dispersa, mas eu reconto os episódios para ela. Interessante. Então termina o dia, eu conto para ela, hoje a gente fez isso, Maria tá com que idade? 1,5. Ah, isso é muito bom. E ela sabe direitinho, assim, do que eu tô falando. E você brincou com quem? Ela com Biel, Willo, sabe? Ela vai E falando. com isso você está estimulando ela a ter entendimento de narrativa, né? Que é outra habilidade também que a criança vai começar a ter a partir dessa idade. Então você está recordando os fatos do dia, isso é muito positivo. E antecipando também, tá indo pra natação, você vai ver a tia Carla e tem a água, Legal. ela já vai se... Eu achei que isso fez tanta diferença, é uma coisa tão simples, né? Simples, muito boa a dica. Bacana, Lara. Engraçado que os estímulos não são assim difíceis. Complexos, não, são... Não, e muitas conversar com a coisas sua criança. Muitas coisas os pais já fazem até, sei lá, instintivamente. Exatamente, que essa coisa, esse negócio do tirar paninho. o paninho. Ah, onde é que tá o papai? Isso é uma coisa, sei lá, eu já sempre fiz isso, eu nunca estudei. Exatamente. A primeira vez que eu tô ouvindo agora de um médico falando, não, isso é muito importante. É uma coisa que eu acho que você já faz ali pra brincar ali com o teu filho. Bem lembrado, Arthur, essa sua frase que é assim, muita coisa é instintiva. E é realmente, eu acho que as pessoas meio que foram perdendo a noção de que a gente veio com uma certa programação para cuidar das nossas crias. E claro que tem pessoas que se desviam, que fazem coisas horríveis com os filhos, mas em geral, o que o ser correto é o ser humano ter, na hora que nasce a criança, nasce a mãe. E você vê que a mãe já tem É impressionante isso, eu ia comentar isso. Exato. Não sabe direito como segurar, parece que aprende do nada. Daqui a pouco tá e virou a mãe. O cigarro já é assim, tem que fazer, aí dá leite e pronto. E Deus faria algo diferente disso? Quer dizer, todos os animais são assim, por que a gente seria diferente? E aí tem que ter cuidado justamente com coisas que podem estar afetando essa coisa instintiva nossa de cuidar dos filhos. O celular, que é uma tecnologia que entrou recentemente, que está entrando aí para atrapalhar essa relação. Às vezes, conselhos que vão contra o natural, como aquilo que a gente falou do não, né? Quer dizer, o não faz parte de você dizer não pro filho, né? Sempre fez parte. Sempre fez parte, querem mudar, tá entendendo? Então, muito cuidado com essas coisas que são antinaturais. Assim. E doutor, já nos encaminhando aqui para o final Deixar a criança chorar muito, por exemplo, é meio antinatural. É antinatural, exatamente. Um pouco de choro é normal. A criança vai chorar mesmo, quando estiver frustrada, tudo, mas não é para deixar chorar por horas. Né? E já nos encaminhando para o final da nossa conversa aqui, eu queria que você falasse um pouquinho mais dos teus projetos, como as pessoas encontram você nas redes sociais,
que tem? Você já falou que vem um novo livro aí sobre telas a caminho. Você tem cursos? Fala aí, ó, tua câmera é essa aqui. Fique à vontade. Obrigado, Arthur. Bom, primeiro eu queria agradecer a vocês, né, a oportunidade de estar aqui. Como eu falei no início, eu sou fã do Brasil Paralelo, sou um assinante antigo e já sou assinante vitalício. Que legal! Sou fã do Conversa Paralela, acho que vocês trazem muita cultura, muito conhecimento. Eu, por muitos anos, me dediquei à academia, ao ensino dentro de universidade. Eu fiquei 20 anos dentro do ambiente acadêmico e depois saí. Hoje eu me dedico ao meu consultório e dou aulas no ambiente digital. Então eu tenho cursos voltados mais para profissionais, né? A gente tem uma plataforma de curso chamada Neurowiser. Então tem cursos ali para médicos, para fisioterapeutas, psicólogos, é tudo ligado à área de neurociência, né? Minha esposa é a empresária por trás disso e ela toca tudo. Sem ela eu não conseguiria fazer absolutamente nada, então eu devo muito à minha esposa, Thaís, que sempre me ajuda. Está aqui conosco, inclusive. Está aqui e é realmente a pessoa, sem ela não seria, nada disso seria possível. Então eu dou esses cursos, escrevo livros, esse livro está esgotado, mas a gente providenciou uma reimpressão e vai estar disponível agora em abril, e o próximo livro é sobre telas, que o título dele é Salve Seus Filhos, vai estar publicado em maio, vai sair em maio. Você comentou seu arroba ou não, né? O arroba do Instagram é @dr.marcelomasrua. O Masrua, esse nome estranho, é M-A-S-R-U-H-A. Me pergunta, é japonês? Não, é libanês. O certo seria falar Masrua, mas Masrua para mim já é ótimo. É que aquele H ali é difícil saber onde entra. É um teste para disléxico, né? Então, Marcelo Masrua é M-A-S-R-U-H. Então, dr.marcelomasrua. Tem um canal no YouTube também, Dr. Marcelo Masrua. Tem coisa ótima lá, já fucei. Obrigado, querido. Obrigado, Lara. Esse negócio do H, me lembrei rapidamente, só um parênteses. Eu fui no Starbucks aí, esses dias, aí eu falei, não, é Arthur com H. Deus. O pessoal, beleza, Arthur. Aí eu falei, não, é Arthur com H. Aí o cara botou o H antes do Arthur. Olhando assim, eu falei, o cara inventou uma palavra, eu nunca vi isso. Melhor, Arthur com H. Melhor do que ele ter colocado como sobrenome, é Arthur com H. Agora, Arthur, a gente falou de tanta coisa aqui, eu tô pensando o seguinte. Telas, dava um programa só para telas. A gente tem que fazer um só de telas, né? Só. Transtornos neurológicos, dava um programa só disso. A gente já tem programa sobre isso, mas acho que daria até mais, porque focar a questão das crianças. Sim. Eu acho que só linguagem daria um programa, não é? Sim, então, sim. Eu espero que as pessoas que estão nos assistindo saibam que o que nós fizemos aqui foi um passeio por esse vasto conhecimento. E que as pessoas que estão em casa, que gostaram desse podcast, além de, claro, deixar o seu like, que isso ajuda a gente levar essa mensagem adiante e compartilhar com os amigos, com familiares e tal, e com pais, né, que vocês conhecem, às vezes de crianças que são mais neuroatípicas, ou que são crianças pequenas ali, né, que estão ainda nesse processo de desenvolvimento da linguagem, da cognição, etc., desenvolvimento motor. Comentarem aí no chat, nos comentários, se vocês querem ver mais episódios com esse tipo de enfoque da família, de desenvolvimento e tal, Educação. que a gente vai trazer mais gente aqui para falar sobre isso. É verdade, é muito bom saber se esse é o interesse das pessoas. Essa pesquisa mesmo. aí. Verdade. Quando sair o livro novo, prometo que eu mando para vocês. Aguarda. Eu faço questão, certeza. doutor, até faço convite público para que os seus livros figurem lá na minha livraria digital. Vai ser um grande prazer. Digital. Nossa, mãe, Então, isso é um prazer. O prazer é todo meu. Uai, eu fui atrás do livro, achei na Amazon por R$1.000. É porque tem alguém que comprou e está revendendo lá nesse valor. Porque Esse livro deve sair em torno de R$150. Aí, tá vendo? Que absurdo. Porque já expirou. Porque já esgotou. Não, Oferta e demanda. Isso é alguém que está revendendo, não sou eu, tá bom? É um livro que vai sair em torno de uns R$150. Vai ter papo, né? Larinha, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado mais uma vez pela companhia. Até a próxima. E obrigado, doutor. Eu que agradeço. Valeu. Um beijo pra você que nos assiste. Até semana que vem.